Bom dia, gente. Hoje é a nossa terceira reunião. Hoje nós estamos com Anderson Paz para conversar para começar a dialogar, então, sobre a obra do Doiverd. Nós estamos no percurso, né, sobre filosofia reformacional. A gente teve encontros sobre Kuyper e Bavinck, e hoje nós vamos aprender sobre começar a introduzir, na verdade, o pensamento do Hermann Doivert. E hoje nós temos o Anderson Paes para falar sobre o contexto biográfico e intelectual deste filósofo, deste pensador. Então nós vamos estudar a sua vida e obra e vai discutir, né, algumas influências das influências que marcaram a sua formação e produção filosófica. Anderson Paz é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e professor do curso de Direito da Faculdade Internacional Cidade Viva. E ele também coordena, né, o grupo de teoria política da VC2, né? Com isso, antes de a gente começar, eu gostaria de começar com uma oração. A gente faz uma oração e aí eu te passo a palavra para você fazer a exposição, beleza, Anderson? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa manhã e pelo Senhor nos dar a oportunidade de mais um momento discutir um tema importante, discutir sobre filosofia e filosofia reformacional, um dos modos que o Senhor foi glorificado por meio do conhecimento intelectual. Que o Senhor nos dê essa oportunidade de servir as pessoas, servir a comunidade acadêmica, servir ao mundo por meio desses estudos. Que nós possamos, antes de tudo, buscar a sua glória, glorificar o Senhor por meio de nossos estudos e servir ao nosso próximo com provisão de conteúdo intelectual para responder às demandas da nossa sociedade. Que o Senhor nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, Anderson, eu te passo a palavra e aí você pode ficar à vontade em relação à apresentação, enfim, à exposição. Geralmente a gente traz o debate no final até para a questão de não interromper a exposição, né? Enfim, é isso. Tá. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Deixa eu só pedir, acho que tem um áudio. Tô vendo aqui Tiago Oliveira que fica dando retorno. Eu vou. Pronto, perfeito. Pronto, maravilha, gente. Prazer estar com vocês. Agradeço ao Tiago pelo convite, né? É uma honra. Então eu vou gravar aqui, eu vou marcar aqui 50 minutos, não é isso, Tiago? Foi o combinado. Fazer todo o esforço possível para ficar dentro desse tempo. E aí a gente abre um momento para conversar e discutir. Espero que eu possa contribuir com vocês. Doiver é bem desafiador, né? Mas é muito prazeroso falar sobre a filosofia do Doiver. Pois bem, eu vou projetar aqui. Deixa eu só. Aí eu queria que vocês confirmassem se vocês estão tudo certo para vocês. Está certo aqui, estou conseguindo ver. Pronto, perfeito. Deixa eu só. Perfeito. Então, gente, hoje eu vou falar sobre Hermann Doiver, né, o contexto biográfico e intelectual. Eu já fui apresentado, né, pelo Tiago, então vamos em frente. Nos últimos anos, eu dediquei assim parte do meu tempo a estudar o pensamento de Doiver. Eu produzi esses 3 livros, né? O primeiro foi um curso mais introdutório sobre Kuyper, então foi quando eu realmente comecei a entender mais sistematicamente as premissas, né, do pensamento reformacional. Em seguida, eu acabei entrando no mestrado de filosofia, eu tinha um mestrado em ciência política, aí depois eu entrei no mestrado de filosofia e eu consegui fazer um estudo dedicado à filosofia política de Doiver. Então, minha formação é no direito e no âmbito do mestrado de filosofia eu me dediquei à filosofia política do Doiver. E, posteriormente, eu consegui... Deixa eu só fechar. Eu consegui
entrar num doutorado de filosofia da UFC e consegui ano passado terminar esse doutorado estudando o Estado de Direito em Hans Kelsen e Hermann Doiver. Né? Kelsen foi um grande interlocutor do Doiver, e aí é no âmbito mais da filosofia do direito. Minha abordagem, assim, minha dedicação, em termos de pesquisa, é fundamentalmente orientada para filosofia política e filosofia do direito. Né? Então, eu tenho me dedicado, assim, efetivamente a esses assuntos. E acaba que o Doiver foi, assim, né, o autor que, em termos de pensamento cristão, acabou sistematizando muita coisa e ajudando demais a pensar de uma forma cristã sobre esses assuntos, ok? Então, se alguém tiver interesse, né, vocês encontram esses livros. Acho que tem na Amazon tem só esse Ordem Política que está em versão Kindle, os outros estão em versão física, ok? Pois bem, então vou começar a falar um pouco sobre o contexto biográfico. Vou usar o livro do Verbo, que foi um autor que conseguiu apresentar o desenvolvimento intelectual do Doiver, né, nesse livro, que não tem tradução em português, né, que é sobre a vida e o trabalho de um filósofo cristão, né, Hermann Doiver. Pois bem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o tempo, né, de vida do Doiver, porque quando a gente faz e pensa filosofia, estuda filosofia, é muito importante entender o momento em que o filósofo, né, desenvolveu as suas reflexões, dado que o momento histórico, né, ele realmente traz à tona as questões, né, importantes daquela época e ajudam a entender melhor o autor, considerando seu contexto. Então, Doiver nasceu no final do século XIX, e aí ele efetivamente começa a produzir ali em 1915 em diante, que ele começa a realmente apresentar algumas questões assim mais filosóficas. Então veja que é bem próximo ali à Primeira Guerra Mundial, e quando ele está, né, numa certa maturidade intelectual, ele passa passa pela Segunda Guerra Mundial, e depois vê, né, o Ocidente se reorganizando no pós-guerra. Então isso é muito importante, porque a gente vai ver que Doiver era um autor muito preocupado com filosofia do direito. Ele era formado, né, e doutor em direito, e também muito preocupado com filosofia política, né, ou com engajamento político cristão. Então, ele não era um autor só acadêmico propriamente, mas ele tinha um olhar muito direcionado para as questões da sociedade, para os grandes temas da sociedade. Então, nasceu em Amsterdã, né, capital dos Países Baixos, comumente aqui chamam de Holanda, né, mas certo mesmo é Países Baixos, né. E ele também morreu, né, na mesma cidade. Ele teve 9 filhos, né? Então, uma grande questão é como é que ele conseguiu desenvolver tanta coisa com tantos filhos, né? Mas Doiver realmente fez muita coisa, né? E eu vou falar um pouco sobre, e desenvolveu uma filosofia bem arrojada. Pois bem, em 1917, ele obteve o título de doutor em Direito Constitucional, quando, na sua tese, ele mencionou pela primeira vez uma visão filosófica da vida. Né? Então, ele usou esse termo na tese, ainda era bem jovem, e a tese dele foi relacionada a questões de Estado propriamente, questões de direito constitucional dos Países Baixos. E aí, quando ele termina esse doutorado, em 1917, ele se dedica, ele vai para uma cidade pequena e ele se torna, vamos dizer assim, um burocrata, né? Ele vai trabalhar com questões de taxas, impostos, administração pública daquela cidade, e depois ele ainda assume um cargo relacionado ao Ministério do Trabalho dos Países Baixos. Inclusive, depois de um tempo, ele até ganhou um prêmio de reconhecimento, né, pelos trabalhos desenvolvidos nesse ministério relacionado a questões de trabalho, direito do trabalho. E é interessante você ver que ele era realmente muito dedicado. Isso é uma marca assim bem importante de Doiver, né? Então os professores reconheciam amplamente, né, a dedicação de Doiver, e também no trabalho burocrático e posteriormente, que a gente vai falar, no desenvolvimento da vida intelectual. 1922, então veja, aproximadamente 5 anos depois do seu doutorado, Doiver tem um momento chave de sua vida, né, intelectual. Eu considero assim 1922 talvez o ano mais importante, né, de virada do pensamento de Doiver. Ele começa de fato a dar contornos a uma filosofia, né, propriamente cristã. Então a primeira coisa que Doiver, né, trabalha é essa noção de uma crítica imanente. Ele diz, olha, todo pensador cristão sério, ele precisa começar uma discussão filosófica a partir de uma crítica imanente. Isto é,
ele precisa analisar aquela filosofia, considerando os seus postulados, premissas, e levar essa filosofia a sério a ponto de encontrar os seus problemas. Então, uma crítica interna. Posteriormente, ele precisa fazer uma crítica externa, uma crítica que ele chama de transcendente. Ou seja, assumir determinadas premissas em detrimento àquela filosofia que está sendo analisada e, ao apontar os problemas daquela filosofia que está sendo analisada, conseguir apresentar uma filosofia que possa fazer um contraponto que obtenha reconhecimento externo, né? o validade universal, como ele falava também. Então, a ideia é que você comece de dentro para fora e, ao sair, né, das premissas daquela filosofia que está sendo analisada, seja possível desenvolver um arsenal filosófico capaz de contrapor uma filosofia humanista, né? Então, ele fez isso. A filosofia de Doyle, fundamentalmente, é um movimento da crítica imanente para a crítica transcendente, né? Basicamente, o tempo todo ele vai para o neocantismo, né, faz a crítica imanente e faz depois a sua crítica transcendente, né, fenomenologia, etc. Então, sempre esse movimento. Nas teorias sociais que Doyle analisa, sempre um movimento crítica interna para a crítica externa, né? E também é nessa época, de 1922, que ele desenvolve o seu realismo crítico. Ele pensa o seguinte, que a realidade que Deus, a realidade, leia-se criação, é ordenada pela vontade de Deus, né, por meio da sua palavra, e ela independe da nossa consciência, né? Então, isso era muito importante na época, porque, em geral, se acreditava, especialmente sob a influência de Kant, né, que você tem categorias a priori, que quando obtém os dados externos, né, os fenômenos, essas categorias, numa síntese com esses fenômenos, dão sentido à realidade externa, né? Então, o mundo externo ele não tem sentido em si, né? Você não tem um agente externo que dê um sentido a esse mundo que nós conhecemos, e é a mente humana, né, por meio de uma síntese racional, que vai dar sentido a esse mundo externo. Então aí você tem uma dependência, né, do sujeito, né? Esse sujeito, nessa relação sujeito-objeto, o sujeito é muito importante para dar sentido ao mundo externo. E Doivert vai dizer, olha, não, na verdade, a realidade é ordenada por Deus, ela não depende da nossa consciência para ter sentido, né? Então, na experiência ordinária, na experiência do dia a dia, as coisas já têm sentido por si, né? E elas são muito mais ricas do que a experiência propriamente teórica. Então, ele tem esse insight mais ou menos nessa época, e ele também começa a desenvolver uma preocupação com definição sobre as categorias de região. Esse é um termo inicial que ele usa, depois ele não vai usar mais esse termo, mas a ideia é que você conseguisse definir, nessa realidade ordenada por Deus, quais seriam, digamos assim, os aspectos dessa realidade, né? Quais seriam, vamos usar essa palavra, dimensões dessa realidade, que possibilitam que se desenvolva uma ciência biológica, química, física, do direito. Então, como é que a reflexão teórica percebe essas categorias diferentes de ciência, né? E aí, veja que esses insights são muito importantes, porque Doivert, ele, quando termina o seu doutorado, ele fica muito dedicado à filosofia do direito. Ele fala isso, né? Que ele passou, depois do doutorado, ele ficou estudando e remoendo ali filosofia do direito. E é quando, em 1922, ele começa depois de perceber muitos problemas, né, na filosofia do direito, muitas faltas, na própria universidade que ele estudava, que era a Universidade Cristã, ele disse, olha, aqui não tem um arsenal de filosofia cristã propriamente para a gente poder analisar outras filosofias. Então, ele sentindo essa falta, ele vai dizer, olha, é preciso desenvolver uma filosofia, né, uma teoria da realidade capaz de fazer frente a essas filosofias humanistas. E aí, ainda em 1922, acontecem dois fatos importantes, né? Doivert, ele estava com uma preocupação de desenvolver uma teoria sobre a realidade, porque Doivert queria saber o seguinte, a pergunta de Doivert na época era, o que é filosofia do direito e qual é o âmbito de atuação da ciência do direito, né? Quais são os princípios do direito que definem a sua ciência, a sua metodologia. Então, essas eram as preocupações de Doivert. Só que ele viu, olha, eu não tenho um arsenal filosófico para pensar o direito, porque o direito está relativo a outras ciências. E como é que eu defino essas categorias de região das ciências se eu não tenho uma teoria sobre a realidade? Então, esse site é muito importante, porque aí Doivert começa a fazer perguntas de segundo nível, né? Ele diz, não, eu quero saber o que é a ciência do direito, mas para isso eu preciso subir um nível, ou seja, um passo adiante, no sentido de entender a realidade de uma forma mais complexa, e aí entender o papel do direito, né, o âmbito do direito dentro dessa realidade. Pois bem, então é nessa época
que Doivert, ele tem um insight, ele estava andando nas dunas, né, de uma determinada cidade, agora que eu não me lembro o nome, e ele teve um insight. As dunas ele fala dunas, mas seria uma praia, né, dessa cidade, e ele tem um insight que ele percebe o seguinte: olha, na verdade, a ordem que Deus criou, a criação, né, divina, ela tem uma ordem com vários aspectos, né, de significado, com vários modos de significado. E esses modos de significado que possibilita diferentes campos de ciência. Então, veja, a experiência ordinária, a experiência comum da criação, ela é muito complexa. Só que nós não podemos apreender o sentido todo da criação de forma unificada. Eu preciso teorizar sobre os aspectos dessa realidade. E aí ele começa a dizer, ok, maravilha. Então, existe uma coerência dentro da criação, né, com diferentes aspectos. E qual seria o aspecto do direito? Então, esse é um insight muito importante que Doivert tem em uma caminhada na praia. E ele também tem um insight importante, e é uma virada de chave muito importante, né, no pensamento de Doivert, quando mais ou menos nessa época, 1922, ele diz que, porque Doivert, ele fala numa entrevista em 1973, que ele diz assim, olha, quando eu era jovem, tudo era Kuiper, 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 todo mundo falava de Kuiper, 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 e aí aconteceu que eu já estava meio que saturado, né, disso, e eu não estava com muita disposição para estudar Kuiper. Eu era ele era muito crítico, né, Doivert mesmo, ele criticava os professores, criticava as outras filosofias lá, enfim, ele era muito crítico, inclusive do próprio Kuiper, né, ele achava que Kuiper tinha um elemento ali um tanto quanto escolástico, né, e Doivert é bem reticente em relação à escolástica, ao pensamento, né, católico, enfim, a filosofia católica, Tomás, etc. E aí, o que é que acontece? Ele disse que estava um determinado dia, na escrivaninha tinha um livro sobre Pentecostes e Kuiper, e ele disse, ele estava meio assim de bobeira, ele pegou o livro e começou a ler. Aí ele ficou preso na leitura porque ele se surpreendeu, porque Kuiper, ele diz, olha, naquele texto, Kuiper tinha se afastado um pouco do elemento escolástico e tinha percebido um elemento muito importante, que o centro do ser humano não é a razão, mas é o coração, né? Então, aquilo foi a virada de chave. Na nova crítica, né, do pensamento teórico, Doivert diz isso logo no começo, olha, a descoberta de que o coração é a raiz, né, da existência, do pensamento da vida, foi a virada de chave no meu pensamento, né? Então, esse foi um insight muito importante e uma contribuição direta do Kuiper. Então, vou falar um pouco, né, depois sobre essa questão do coração, né? O coração é o âmago, o centro do ser humano, que tem diferentes funções, e isso foi muito importante para Doivert fazer uma crítica ao pensamento neocantiano, né, e outras filosofias da época. E aí Doivert começa a perguntar, ok, quero desenvolver uma teoria sobre a realidade, né, que a gente poderia dizer uma ontologia, né, ou seja, compreender a ordem da realidade. Como esses aspectos dessa ordem da realidade, né, criada, eles se relacionam entre si. Como o ego, ou seja, o eu, o coração, se relaciona com as coisas externas. Então, essas são as preocupações de Doivert, né? Ele quer saber como os aspectos vão se relacionar, os significados, né, da criação se relacionam, e como o ser humano, o ego, o coração se relaciona com essas coisas externas. Pois bem, e aí, em 1922, já começando a desenvolver essa teoria da realidade, essa preocupação com a teoria sobre a realidade, para depois voltar para questões políticas e jurídicas, Doivert, ele se torna diretor assistente da Fundação Kuiper. Kuiper tinha morrido em 1920, né, em Haia. Doivert foi para Haia, né, onde estava essa fundação Kuiper. Essa fundação tinha sido aberta fazia bem pouco tempo, e Doivert assumiu como diretor assistente. E aí, essa fundação foi criada justamente em homenagem a Kuiper, né, que tinha morrido há uns 2 anos antes, mas ela visava subsidiar o movimento kuiperiano, né, que era um movimento antirrevolucionário. Então, um movimento que tinha um partido antirrevolucionário, né, de fundamento cristão, que queria se contrapor ao que Kuiper chamava de modernismo, né, o espírito da Revolução Francesa. Então, Doivert, ele vai e assume a diretoria dessa fundação, e ele desenvolve um trabalho partindo de 3 áreas, né? A área jurídica, a área política e a área acadêmica. Então, ele cria 3 frentes nessa fundação para um desenvolvimento de uma filosofia cristã. Veja, o trabalho é teórico, mas o propósito ele é político-prático.
isso é muito importante a gente perceber em Doiver, e eu vejo muito poucas pessoas falando disso. Doiver, ele é um autor muito preocupado com questões sociais e políticas, muito mesmo. Apesar de ele desenvolver um trabalho fundamentalmente teórico, acadêmico, mas sua preocupação era fundamentalmente política e prática. Dito isso, ele passou 4 anos nessa fundação e ele disse que foi o período mais frutífero, intelectualmente falando, né, da sua vida, foi quando ele realmente desenvolveu as premissas mais básicas de sua filosofia, certo? E aí ele acabou desenvolvendo, né, uma reflexão sistemática sobre a teoria e a ação política cristã. Veja que era um contexto de uma Europa, né, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial, era um contexto de uma Europa muito convulsionada, assim, em termos de fragmentação, né, social, desordem das instituições, né. Esse período entre guerras foi marcado por isso em toda a Europa, e Doiver estava preocupado. Okay, qual é o papel dos cristãos nesse contexto? Aconteceu que, durante esse período, ele desenvolveu os postulados mais básicos de sua filosofia. O cosmos é criado por Deus e ele é bem ordenado. Gente, isso aqui é a coisa mais importante para compreender o pensamento de Doiver, né? A criação é bem ordenada por Deus. Na época, ele usou esse termo domínio de significado. Esse termo ele depois não usa, mas no contexto lá de 1922, ele vai usar esse termo domínio de significado. O ponto é, a criação é ordenada por Deus. Isso é fundamental. Porque a teoria modal de Doiver, né, é basicamente um desenvolvimento de uma teoria da realidade orientada por uma preocupação. Como compreender a ordem divina? Né, a ordem divina na criação. Outra coisa que Doiver vai dizer também é que a intuição é capaz de apreender as modalidades de significado da experiência. Então, essa noção de intuição, que era muito importante na fenomenologia, ele importa para uma visão cristã, dizendo que a intuição, Deus nos deu uma capacidade intuitiva de aprender os modos de significado, né? Então, o significado do aspecto jurídico, o aspecto moral, o aspecto estético, o aspecto social, o aspecto biológico, físico, químico, numérico, etc. Então, o ser humano tem essa capacidade de aprender de que existem diferentes modos de significado na criação, e ele começa a teorizar, ele pode teorizar sobre isso, criando ciência, né, fazendo investigação científica. Ele também dirá que a lei divina governa o cosmos e determina essas esferas de lei para que a experiência seja possível. Então, Deus estabeleceu condições de possibilidade para a experiência e o conhecimento. E Deus estabeleceu isso por meio de sua lei, cuja lei é essa que estabelece normas e esferas específicas para cada modalidade de significado, para cada aspecto modal. Então, isso aqui é bem da teoria modal do Doiver. Doiver também fala da necessidade de reconhecer a natureza religiosa do pensamento teórico. Então, Doiver rejeita, obviamente, o dogma da neutralidade do pensamento, o dogma da autonomia da razão. Doiver basicamente começa a sua filosofia dizendo, olha, não existe neutralidade, todo mundo tem confessionalidade, né? Existem premissas, existem, melhor, crenças que precedem a reflexão teórica. Então, Doiver é forte crítico, né, dessa noção de neutralidade do pensamento e da autonomia da razão. Ele diz, olha, existe uma natureza religiosa no pensamento teórico. Pois bem, então, de 1926 até 1965, Doiver se torna professor de Enciclopédia da Ciência do Direito, ou Filosofia do Direito, né, ou Teoria Geral do Direito, da Universidade Livre de Amsterdã, que fora fundado por Kuyper em 1912, salvo engano. Então, Doiver ele assume essa cátedra, né, e se torna professor dessa matéria por 40 anos, né? 40 anos ensinando filosofia, teoria geral do direito. Isso é muito importante para a sua obra, certo? Porque Doiver um autor, Doiver desenvolveu uma obra chamada Enciclopédia da Ciência do Direito, que basicamente tem 5 volumes, né? Então muito orientado para questões de direito. Então Doiver era um autor, ele é um filósofo do direito, né? Isso é muito importante ser dito. Ele é um filósofo da política e filósofo do direito, né? E aí, obviamente, ele desenvolve uma teoria da realidade, mas com o fim de compreender melhor, digamos assim, as particularidades do direito, da ciência do direito e também de questões sociais, né, das esferas sociais, das esferas de soberania social. Doiver, quando assume essa cátedra,
ele, na palestra inaugural, ele tratou da soberania das esferas e da ideia de lei na ciência e filosofia do direito. Vocês estão ouvindo? Tá passando um carro de som aqui. Vocês estão ouvindo ou não? Tá dando para ouvir, mas não tá atrapalhando, não. Tá. Se atrapalhar, vocês me avisam? Pois Pera aí, bem. agora deu uma Agora aumentada. tá bem alto. Pronto, eu acho que agora melhora. Tá passando. Gente, continuando. Então, na palestra inaugural, quando ele assume a cátedra, né, de Enciclopédia da Ciência do Direito, ele trata da soberania das esferas e da ideia de lei na ciência e filosofia do direito. Então, veja, essa noção de soberania das esferas era do Kuyper, né? E ele acaba importando isso para a sua filosofia, e também começa a falar dessa noção da ideia de lei, a lei divina estabelecendo esferas de leis na ordem da realidade criada. Então, em 1930, na década de 1930, Doiver ele desenvolve várias críticas a teorias sociais universalistas e individualistas. Universalistas, leia-se teorias sociais coletivistas, né? De direita ou de esquerda, certo? Vai do nacionalismo de direita ao coletivismo socialista de esquerda e ao individualismo liberal. Então, Doiver ele era muito crítico das ideologias políticas, certo? E ele desenvolve várias críticas a essas teorias. Ele alertou também contra o aumento da intervenção governamental em negócios e indústrias. Veja que a filosofia de Doiver ela serve muito a propósitos, né, desde sua época, no seu contexto, a críticas ao avanço exacerbado do Estado. Né? Doiver tinha uma preocupação, assim como Kuyper. Kuyper tinha uma grande preocupação sobre o poder do Estado, Doiver também, né? Então ele faz críticas severas à intervenção governamental do Estado em negócios e indústrias. Doiver ele fundou a Associação de Reabilitação Protestante, Doiver foi presidente dessa associação por mais de 20 anos. Essa associação ela trabalhava para reinserir condenados libertos depois de cumprir pena. Então, Doiver tinha essa preocupação também de atuação social. Então, ele fazia muita coisa, né? Se dedicava a muitas questões. Eu trouxe aqui uma oração do Doiver quando assumiu essa cadeira de filosofia do direito, ou enciclopédia do direito, na Universidade Livre de Amsterdã, em 1926. Quando ele foi fazer seu discurso, em determinado momento, ele fez essa oração. Eu queria ler para vocês que eu acho que é muito revelador do espírito que motivava Doiver, né, a fazer a sua filosofia reformacional. Ele diz assim: a ti, Senhor, meu Deus, dirijo minha oração nesta hora, para agradecer-te por tua maravilhosa condução em minha vida, para agradecer-te por cada provação e cada disciplina, para agradecer-te que agora me chamaste para te servir nesta universidade. Inspira meu trabalho nesta universidade e concede que tua força seja aperfeiçoada em minha fraqueza. Concede, ó Pai de toda misericórdia, que o amor por ti, pela expansão de teu reino, possa continuar queimando em meu coração e que meus passos nunca se desviem do caminho da verdade que tu nos revelaste em teu Santo Filho. E como nossas fracas forças podem falhar, como nosso coração está sempre inclinado ao pecado, ao mundanismo e à timidez, queira tu, Santo Pai, confirmar teu reino em nosso trabalho científico e usá-lo para se opor também nesse espaço ao reino da mentira, para que através de teu Espírito nosso trabalho como seres humanos possa ser santificado. Veja que olha, a motivação era fundamentalmente cristã. Né? Então, Doiver acreditava em verdade objetiva, né? Tinha virtudes intelectuais, também virtudes espirituais e virtudes morais. Né? Ele realmente estava buscando a verdade, né? Compreender a verdade divina, tal qual se apresentava. Isso é muito importante. E fez tudo isso em diálogo com filosofias secularistas de sua época. Então, veja que é um testemunho muito importante aí para nossas vidas. Pois bem, Doiver se tornou reitor da Universidade Livre de Amsterdã em 1931. Ele ficou de 1931 a 32 como reitor dessa universidade. E ele proferiu um discurso quando assumiu o reitorado. E veja a preocupação da época de Doiver. A crise na teoria humanista do Estado. Né? Tem esse livro, The Crisis in Humanist Political Theory. Basicamente, ele estava preocupado sobre o tamanho do Estado, a indefinição do que é o Estado. Né? Então, ele profere esse discurso. E esse texto
uma continuação das preocupações que Doiver havia demonstrado quando ele estava lá na Fundação Kuyper. Lá ele escreveu alguns artigos publicados no jornal de política antirrevolucionária, e esses artigos foram compilados no livro The Struggle for a Christian Politics, ou seja, a luta por uma política cristã. Nesse livro, ele havia demonstrado como, ao longo da história, os cristãos estavam preocupados por desenvolver um arcabouço teórico para um engajamento político. Né? Então ele vai falar desde o começo da era cristã, passando pela Idade Média, até chegar à Idade Moderna. Aí quando é na Idade Moderna propriamente, ele desenvolve o que acontece sobre a luta para entender o que é o Estado, a estrutura do Estado, nesse livro The Crisis. E é nesse livro que Doiver desenvolve a crítica ao positivismo jurídico, né, de Kelsen. Então, assim, é um livro muito importante para entender as preocupações de Doiver, né? E isso tudo acontece, gente, nesse período aí de fim da década de 20 e começo da década de 30. O que estava acontecendo na Europa? Ascensão de propostas, né, totalitárias, movimentos de massa. Então, veja que Doiver diz assim, a gente não sabe o que é o Estado. A teoria social humanista não sabe o que é o Estado. Por isso, o Estado ele é gigante. Então, a gente precisa definir as fronteiras do Estado para poder se opor a seu avanço exacerbado. Então, a preocupação era essa, né? A luta por uma política cristã e a identificação da crise de uma teoria política humanista levou a essa concepção que Doiver desenvolve nesses livros, né? Que ele basicamente faz uma crítica do individualismo nominalista do Ockham até o positivismo jurídico de Hans Kelsen, certo? Pois bem, em 1932 deixou o reitorado e começou a discutir sobre direito positivo, esferas sociais e teorias universalistas. Doiver, em determinado momento de sua obra, New Critique, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, as teorias liberais, ele critica as teorias liberais, o liberalismo, ele critica fortemente, mas ele pesa muito mais a mão contra as teorias coletivistas, porque ele diz que as teorias coletivistas elas são muito mais ameaçadoras à existência humana, à própria liberdade, né? Do que as teorias liberais. Então, ele pesa mais a mão contra as teorias coletivistas. E ele escreve isso em 1932, justamente ali no período em que a Alemanha já estava sendo cooptada por movimentos em massa, né? A Europa estava toda fragmentada, e havia um medo real de a Europa, né, se perder no seu caminho, que foi o que aconteceu, né? Então, Doiver estava realmente preocupado, desenvolvendo uma teoria cristã orientada e em diálogo com os problemas de sua sociedade. Então, Doiver é um acadêmico muito, muito prático nesse sentido. Infelizmente, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que Doiver era um autor, por causa da teoria modal, ela é bem desafiadora, mas acha que Doiver é um autor abstrato, que ele estava viajando. Tem gente que acha que ele, né, estava só, essa filosofia desconectada da realidade. Muito pelo contrário, né? É uma teoria da realidade, mas orientada para problemas práticos e reais, né, de sua época. Em 1935-36, ele publica o The Philosophy of the Law Idea, que é a sua obra magna, certo? E teve uma repercussão, né, muito positiva de início, depois sofreu várias críticas, né? Tem algumas questões críticas teológicas que algumas críticas teológicas que o pessoal levantou, e filosóficas também, mesmo entre os cristãos, né? Mas, de todo modo, essa obra ela ganhou muito espaço, né, no contexto ali dos Países Baixos, e Doiver, ele publicou essa obra em inglês com o título A New Critique of Theoretical Thought. Então, ele dá uma mudança, veja que o título muda bastante, né? De 1935 a 36, quando ele publica a Filosofia da Ideia de Lei, né? Ele, em 1953, quase 20 anos depois, quando ele trabalha na tradução, né? Doiver, ele traduziu, são 3 volumes, a New Critique, mais de 2.000 páginas. Ele traduziu o 3º volume. Os 2 primeiros foram traduzidos por Terceiro e ele não gostou muito da tradução. E no terceiro ele realmente traduziu para o inglês. De todo modo, veja que tem uma mudança de ênfase diferente. Né? E você tem, inicialmente, a filosofia da ideia de lei, né? Ele fortemente orientado por essas preocupações dessa teoria da realidade, e aqui ele já muda de ênfase, assim, uma nova crítica ao pensamento teórico, né? Uma crítica ao neocantismo, né? Ao kantismo, então, ao dogma da autonomia da razão. Então, ele muda de ênfase, né? De um período para outro. E foi nesse período que Doiver realmente desenvolveu essa crítica, que ele chama de nova crítica, né? A transcendental, né? Em 1935, a Associação para a Filosofia Calvinista foi fundada sob a liderança de Doiver, e Vollenhoven, que é o seu cunhado, teve uma importância muito grande no seu pensamento.
E o periódico Filosofia Reformata foi criado, e existe até hoje, né? É o periódico mais importante aí do contexto reformacional. Em 1937, Doiver desenvolveu discussões sobre soberania das esferas, não neutralidade e ponto de partida suprateórico. Veja que Doiver publicou os 3 volumes lá da The Philosophy of Law Idea, né, em 1935, mais ou menos. E poucos anos depois, 37, 38, Doiver começa a dar palestras e escrever, muito voltado para a crítica ao dogma da autonomia da razão, ou essa noção de neutralidade religiosa. Né? Então, Doiver começa a dizer, olha, não existe neutralidade, existe um ponto de partida suprateórico que a gente faz a síntese, né? A gente busca fazer uma síntese para encontrar significado sobre a realidade. E aí Doiver desenvolve isso justamente em 1937, 38. E isso vai marcar a forma como ele vai reendereçar a nova crítica 15 anos depois, ok? Que é justamente quando ele faz a tradução no inglês, que eu falei, em 1953. Na Segunda Guerra Mundial, Doiver trabalhou em outro aspecto muito importante da sua filosofia, né? E muito marcante, que é a noção de 4 motivos básicos religiosos. Então, tem um artigo publicado, né, que eu apresento essa noção de 4 motivos básicos religiosos, se quiser procurar na internet. Ele também escreveu a sua trilogia inacabada, que é a Reformation and the Scholasticism, e escreveu também o Encyclopedia of the Science of Law, que é a sua enciclopédia da ciência do direito. Essa trilogia da Reformation ficou inacabada, né, não terminou, se não me engano, no 3º volume, e a enciclopédia, ele escreveu 5 volumes, que até agora, se eu não me engano, tem a tradução dos 3 primeiros, apesar de o 3º ainda não ter saído. Mas, enfim, basicamente, Doiver, ele pega os postulados da nova crítica, né, dessas críticas que ele estava desenvolvendo, e começa a endereçar para uma crítica, né, ao escolasticismo e também a uma crítica ao positivismo jurídico, né, que era tão importante aí na época, na filosofia do direito da época. Então, Doiver, ele realmente assim, é um autor que ele é muito marcado por preocupações aí, tanto teóricas, né, mas também muito práticas, muito voltadas aí à filosofia do direito e o papel do Estado, o tamanho do Estado, ou pelo menos as fronteiras do Estado. Doiver, ele deu refúgio a uma judia e a sua filha e escondeu outros 3 homens dos nazistas em sua casa, né, na época da Segunda Guerra. Isso é só um aspecto importante para mostrar realmente que Doiver não era só teórico, né, estava preocupado ali também com o contexto, né, de sua época, e ele acabou protegendo alguns judeus, né, em sua própria casa, arriscando sua própria família. Em 1945, 48, ele publicou alguns artigos não acadêmicos, porque surgiu um movimento que é chamado Movimento Nacional Holandês, que ele propunha sintetizar o cristianismo com o humanismo, porque os movimentos cristãos, depois da Segunda Guerra, estavam tanto quanto dispersos. E aí a ideia era como restaurar os Países Baixos. Aí esse movimento nacional holandês sugeriu, a gente, né, sintetiza os valores cristãos com valores humanistas e a gente restaura os Países Baixos. Aí Doiver vai fazer uma crítica muito severa. Ele vai dizer, não, de forma nenhuma, existe uma antítese, né, uma oposição fundamental entre os motivos básicos, né, as forças motrizes que movimentam, né, o ímpeto e a reflexão cristã em detrimento do humanismo. Então, ele vai fazer essa crítica e aí ele publica esses vários artigos que não têm status acadêmicos, mas aí depois ele junta 58 dos 76 artigos publicados no Roots of Western Culture, que é Raízes da Cultura Ocidental. Tem publicação em português. Né? Então, são textos não acadêmicos, mas muito interessantes para você começar a entender também o diálogo que Doiver desenvolve com outras filosofias a partir dessa noção de motivos básicos religiosos. Em 1948, Doiver se tornou membro da Academia de Ciências Real Neerlandesa, né? Inclusive, Doiver foi reconhecido pelo presidente da Academia de Ciências de sua época, né? Que eu acho que foi mais para o fim da vida, mais à frente, como um dos filósofos mais originais que os Países Baixos já teve, né? Então, realmente, ele foi muito reconhecido no contexto amplo do seu país. Em 1958, ele fez várias visitas, e a visita mais marcante aí foi, ele passou mais ou menos 6 meses lá nos Estados Unidos e Canadá, organizando e apresentando palestras,
de introdução à sua filosofia, né? Então, isso aí saiu o livro, né, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, né? Esse livro está publicado em português e ele é a melhor introdução, realmente, à filosofia de Doiver, né? É o melhor local para você começar. Então, assim, isso foi fruto de palestras que ele deu nesse contexto nos Estados Unidos e no Canadá, em 1958. Em 1960, ele fez discussões sobre criação e evolução, autonomia do pensamento filosófico e antropologia filosófica. Foi uma época de muito embate, né? Doiver realmente teve muitos autores americanos em diálogo com Doiver, concordando, discordando, né? E também autores e pensadores cristãos de sua época, né? Então ele teve muita oposição, inclusive de cristãos, né? Que não concordaram com alguns aspectos de sua filosofia. Então, a década de 60 é muito marcada digamos assim, por embates filosóficos. Em 1970, ele recebeu o título de doutor honorário do Gordon College, debateu com Van Til, né, Cornelius Van Til. Cornelius Van Til, ele realmente contribuiu muito com Doiver ali, esteve muito próximo a Doiver, especialmente na filosofia reformata, mas depois eles se afastaram, né, por conta de divergências, porque Doiver entendia que teologia e filosofia são, digamos assim, disciplinas diferentes. E já Van Til, ele propunha que a teologia fosse reguladora da filosofia, né? Se sobrepusesse à filosofia. Então isso gerou divergências e Doiver também entendia que a sua filosofia ela não era voltada a ser uma apologética cristã, né? E aí Van Til tem uma visão mais de que a filosofia cristã é mais apologética, né? Deve ser voltada à apologética. E Doiver, na verdade, queria, não, eu quero demonstrar a influência dos motivos básicos no pensamento filosófico, né? Então eles tiveram uma grande divergência em relação a isso, né? Doiver faleceu com 83 anos de idade, em 1977, em Amsterdã, bem próximo de onde nasceu, e teve 9 filhos, né? Era um erudito, tocava piano, né? Então, era um intelectual erudito, né? Muito refinado, com uma capacidade crítica muito aguçada, né? Que para fazer uma boa filosofia é preciso desenvolver essa boa capacidade crítica e também ter a coragem, né, de fazer as críticas às filosofias que estão se apresentando, e ele falava muito disso, né, e ele teve essa capacidade à sua época. Pois bem, agora deixe-me falar sobre o contexto intelectual, né, falei muito, é interessante porque a biografia de Doiver, na verdade, é uma biografia intelectual, né, ele, diferente de Kuyper, se você for ler sobre a vida de Kuyper ele foi deputado, ajudou numa divisão da igreja da época, se tornou primeiro-ministro, brigava com muita gente, né, nos jornais de sua época. Então, Kuyper era um cara movimentado, né? Agora, Doiver não, ele é mais comedido, né, mais filósofo mesmo, apesar de suas preocupações práticas também. Então, tem esse texto, O Meio Intelectual de Hermann Doiver, que é um texto bem famoso dentro do contexto reformacional, que está publicado nesse livro, né, como uma espécie de apêndice desse livro, que é o que é filosofia calvinista. Então, vocês vão encontrar, acho que é um dos anexos, então, desse livro que está publicado pela Monergismo. Pois bem, então, o Wolters, ele apresenta um meio intelectual de Hermann Doiver, né, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Então, a principal influência do pensamento Doiver foi o Kuyper, né? Então, vocês devem conhecer sobre o Kuyper. Então, era esse teólogo político, né, jornalista, que se tornou deputado, era pastor, se tornou deputado, depois se tornou primeiro-ministro, escrevia para 2 jornais de sua época, era um forte opositor da Revolução Francesa, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e também se tornou, né, o principal líder do movimento antirrevolucionário, né? Ele acabou reformando o partido antirrevolucionário no contexto dos Países Baixos. Pois bem, os pais de Doiver eram seguidores do pensamento de Kuyper, escutavam Kuyper, né, bastante na rádio. Doiver frequentou o colégio calvinista, neocalvinista, e estudou direito na universidade fundada pelo Kuyper. Então, assim, Kuyper esteve em toda a formação do Doiver, né? Agora, na entrevista de 1973, ele fala que realmente era tanto Kuyper, né? Kuyper para lá, Kuyper para cá, que ele estava saturado, né? Ele até criou uma certa resistência ao Kuyper, né? E Doiver fala isso na entrevista, ele diz, olha, eu era muito crítico do Kuyper, né? Eu me tornei muito crítico, né? Tem muitas reticências, né? E havia um cansaço por parte do Doiver, né?
em relação ao Kuiper. Mas o interessante é que ele depois se torna diretor da fundação do Kuiper, né? E desenvolve um trabalho orientado por alguns postulados do Kuiper. Isso é muito interessante. Dois movimentos intelectuais, então, exerceram importante influência sobre Doiver, né? Que foi o neocalvinismo neerlandês. Esse que eu vou falar agora, depois vou falar um pouco sobre a filosofia alemã. O neocalvinismo, né, o movimento que buscava resgatar princípios bíblicos interpretados à luz da tradição calvinista, né, para aplicá-los a todas as áreas da vida. Então, o Kuiper entendia que não existe nenhum centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não diga é meu. Né? Então, o Kuiper entendia que Cristo é soberano sobre tudo, né, e o pensamento cristão deveria desenvolver um arcabouço teórico para lidar com as várias ciências, né, e várias esferas da sociedade. Então, ele fez isso a partir da tradição calvinista, né? Então, um modo de interpretação calvinista, reformado. E aí, muitos críticos começaram a chamar isso é um neocalvinismo, isso é um neocalvinismo. Aí, Kuiper disse, tudo bem, pode criticar, eu vou aproveitar esse termo. Aí, pegou esse termo para ele, de neocalvinismo, e acabou, o nome do movimento ficou como neocalvinista, né? Surgiu como crítico, mas ele aproveitou o termo. E depois, vocês conhecem muito bem, assim, essa noção do neocalvinismo lá naquele Stone Lectures, né, que são as palestras que Kuiper deu nos Estados Unidos, que está publicado naquele livro Calvinismo, pela editora Cultura Cristã. Doiver dedicou sua vida a desenvolver uma filosofia sob o paradigma neocalvinista. Né? Então, não tinha uma filosofia. Kuiper era um prático, né? Ele era prático, ele desenvolveu a noção de soberania das esferas, mas soberania das esferas é basicamente um princípio sociológico, né, que ajuda de forma embrionária a pensar sobre, sei lá, os âmbitos de autoridade de cada esfera social dado por Deus. Mas, assim, não tem maiores desenvolvimentos, não tem uma teoria da realidade, não tem uns aprofundamentos. Então, Kuiper, ele pegou esse princípio e levou adiante na sua vida prática, pública. Já Doiver dá um passo atrás. Ele diz, eu preciso ter uma filosofia, né, para pensar de uma forma cristã, entender em que contexto se dá essa noção de soberania das esferas. Então, Doiver é esse filósofo, né, do neocalvinismo. E aí, influenciado por essa noção de soberania das esferas, como eu falei, esse princípio sociológico, né, que diz que tem âmbitos de autoridade em cada esfera social dado por Deus, Doiver aproveitou essa noção e trabalhou com a noção de identificar as leis e princípios normativos na ordem da criação. Então, ele pegou esse princípio sociológico e digamos assim, transportou para uma ontologia modal, né? Modos de significado, modos de experiência da ordem da realidade. Como é que Deus estabeleceu esferas de lei que possibilitam a experiência e o conhecimento na ordem da realidade da criação? Então, ele transpõe essa noção de soberania das esferas, irredutibilidade das esferas, para o contexto de uma ontologia modal. As esferas de lei, elas são irredutíveis, né? Elas têm coerência na ordem da criação divina. E aí Doiver, ele desenvolve a sua filosofia, a chama de filosofia da ideia cosmonômica, né? Da ideia de lei. Então veja que o nome, apesar de parecer um tanto quanto, né, difícil, mas basicamente o que Doiver está dizendo, olha, é uma filosofia orientada por nomos, que tem a ver com norma, com lei, e cosmos, né, que aqui tem a ver com a criação divina. Então, existem leis, existem normas que Deus estabeleceu em sua criação. A criação é ordenada, a realidade é ordenada. E veja que Deus dá significado à realidade. As coisas, elas não têm substância em si, né? Ninguém apreende a coisa em si. O que existe são coisas que chegam a nós, né? E são dadas por Deus a nós de forma total, né? Que Doiver chama de totalidade individual. As coisas, elas têm uma estrutura que é própria dada por Deus. Então não existe uma substância nas coisas, né? Na verdade, que sustenta as coisas e o mundo é a palavra de Deus, né? A lei divina. Então veja, existe uma ordem, a filosofia da ordem, né? Eu chamei a filosofia de Doiver de a filosofia da ordem, né? A filosofia da ordem e da criação. A ideia é aprender, a teoria da realidade é aprender a ordem da criação divina. A lei divina governa o cosmos, a criação, e se revela dentro do tempo, enquanto esferas de lei. Teoria modal aqui, gente. Obviamente não vai falar disso, mas é teoria modal quando vocês forem se aprofundar. Tem um autor chamado Pierre Marcel que ele definiu a filosofia de Doiver como uma ideia de uma ordem de mundo divina. Eu acho a melhor definição que eu encontrei até hoje, né? Uma ideia de ordem de criação, né? Então, a filosofia de Doiver é isso, é a filosofia da ordem.
A teoria da realidade de Doivert é entender a ordem que Deus estabeleceu na criação. Ponto. É isso. Filosofia cosmonômica é filosofia da ordem divina na criação. A estrutura da criação que Deus deu, né? Por meio de sua lei, por meio de sua palavra, do seu decreto, dos seus mandamentos, né? Então, como todas as coisas, elas se expressam e se relacionam debaixo da ordem da criação. Como todas as coisas se expressam e se relacionam dentro do tempo, debaixo da ordem divina. Então, Deus sustenta as coisas por sua palavra. Nós conhecemos as coisas, né, na experiência rica, que é a experiência ordinária do dia a dia, e nós podemos teorizar sobre essas coisas, né, compreendendo as leis divinas e as normas divinas para a criação. Extraordinário, né? Um insight muito interessante, com forte crítica aí a um pensamento de sua época, né, kantiano, né, de dogma da autonomia da razão, como também a filosofias muito orientadas por noções de essência, né, de substância, né, nas coisas. Então, Doivert, não, o que sustenta as coisas é a palavra de Deus. As coisas não, elas não são ser, as coisas não são ser, elas não têm substância de autoexistência em si, né? Elas são sustentadas por Deus. Deus é o significante, Deus dá o significado às coisas e sustenta as coisas por meio de sua lei, de sua palavra. É uma filosofia da ordem, né, da criação. Então, Wolters, ele fala isso, olha, Doivert começou a elaborar sua filosofia sistemática numa tentativa de prover um fundamento ontológico mais amplo para o princípio caiperiano de esfera de soberania. Foi isso que eu tentei falar para vocês agora. Desde o princípio, compartilhava com Kuyper da convicção tão fundamental a cosmovisão neocalvinista, de que existe o quê? Uma diversidade básica que está enraizada na natureza da realidade criada. Ou seja, a criação ela é complexa, ela tem uma diversidade em si, né, que Deus estabeleceu, devendo ser compreendida com base na lei da criação. Embora para Kuyper a esfera de soberania tenha sido um princípio sociológico que forneceu uma diretriz para a política prática, Doivert expandiu esse princípio para um princípio geral de irredutibilidade ontológica, né? Então é basicamente isso, né? Então Doivert ele cria essa teoria da realidade orientado por postulados de esfera de soberania, entendendo que não pode haver redução dos aspectos de significado na ordem da criação divina. Então, Kuyper e Doivert compartilhavam da noção de que existe um mandato cultural desde a criação, e esse mandato cultural não findou, certo? E esse mandato cultural diz que nós devemos desenvolver as potencialidades da criação, observando as leis e as normas. Gente, é uma filosofia. Eu escrevi um texto, publiquei ano passado, numa revista reformacional, menos conhecida, chamada Findings. E eu, inclusive, debati com alguns reformacionais de outros países, né, defendendo essa tese. O que Doivert pensa teoriza sobre política e teoria social é fundamentalmente uma noção de ordem. Quais são os limites do Estado? Qual a estrutura do Estado? Quais são os limites da família? Qual a estrutura da família? Quais são os limites do casamento? Qual a estrutura do casamento? Então, Doivert teoriza sobre tudo isso. Então, a filosofia dele é uma filosofia da ordem, inclusive uma filosofia social da ordem. Por quê? Porque o ser humano pode desenvolver o Estado, a estrutura do Estado, diferentemente, formas de Estado, diferentemente ao longo da história. Não tem problema nenhum em reconhecer isso. Mas Doivert diz, isso tem que ser feito em observância e nos limites das leis e das normas que Deus estabeleceu na criação, sob pena de gerar desordem social. Esse é o argumento de Doivert. Além do Kuyper, o Vollenhoven, né, eu falei, o cunhado de Doivert, ele teve uma influência muito grande no pensamento de Doivert, a noção de analogias, né, retrocipatórias, antecipatórias, né, da teoria modal é muito importante e foi muito ajudada pelo Vollenhoven, mas ele manteve muitas críticas à noção de motivos básicos religiosos e crítica transcendental que Doivert desenvolveu. Então, ele contribuiu muito com o pensamento de Doivert, mas eles se distanciaram, né, porque Doivert desenvolveu outros aspectos que o Vollenhoven não aceitava, ok? Gente, sobre a segunda influência, eu estou no meu tempo aqui de 50 minutos. Tiago, me ajuda. Você me dá mais um tempo? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, pode seguir. Eu estou tentando me apressar aqui, mas... Não, pode terminar de expor, sim, no tempo que você precisar aí. Geralmente os expositores, eles passam do tempo. É normal. Pronto, mas eu acho que em 5 minutos eu espero terminar. Vamos lá. Então, nós temos uma segunda influência no pensamento de Doivert, que é a influência da filosofia alemã. Doivert diz isso na Nova Crítica, né? Eu estava fortemente
estava fortemente sob influência, primeiro, da filosofia neocantiana e, posteriormente, da fenomenologia de Husserl. Então, vamos falar aqui primeiro dessa filosofia neocantiana. Então, Doiver estava muito assim influenciado pela filosofia neocantiana de Marburg, da Universidade de Marburg, da Alemanha, que teve um dos seus principais teóricos, né, o Hermann Cohen. O que acontecia na época, né? Então, a Alemanha, ela tinha uma predominância filosófica muito grande, né? Inclusive no contexto dos Países Baixos. Então, a Universidade Livre de Amsterdã, Doiver fala disso, estava muito submetida, não influenciada por essa escola neocantiana de pensamento. E Doiver, ele realmente, durante o período do tempo de sua vida, ele não ficou preso a essa filosofia, né, humanista, e com o tempo ele começa, apesar de algumas, não ficou totalmente preso, né? Ele tinha algumas já reticências, mas com o tempo ele vai se desligando, vai se afastando, vai fazendo aquela crítica interna, depois a crítica externa transcendente. Então, basicamente essa escola neocantiana, assim, de forma bem geral, ela entende que você tem, existem categorias ou formas no ego pensante, na racionalidade humana, e essas categorias precedem os sentidos e elas possibilitam o conhecimento científico. A ideia da escola neocantiana era depurar o conhecimento de qualquer preconceito metafísico. Ou seja, muitas vezes quando alguém vai fazer ciência, vamos pensar numa ciência, uma ciência social, pega o direito. Alguém vai pensar sobre o que é direito. Aí diz assim, aí como é que a pessoa começa pensando? A pessoa pensa, geralmente, isso aqui é moral, é certo ou errado? Imagine, tributar isso aqui, sei lá, uma determinada atividade econômica, é certo ou errado? Olha como é o pensamento. Ah, é certo, é justo, portanto, deve virar direito. Então, isso é geralmente o pensamento mais justnaturalista, né? Então, a moralidade determina o direito. Então, veja que essa forma de pensar, quando você vai pensar a ciência do direito, você extrai, para pensar a ciência do direito, um outro âmbito de conhecimento. Nesse caso aqui, a moral, a justiça, certo? Então, veja, a escola neocantiana vai dizer, não, a ciência não pode ser pensada com base ou a partir de preconceitos metafísicos, coisas externas próprias à própria estrutura da ciência. Então, os neocantianos vão dizer, olha, a ciência ela precisa ser depurada, purificada de qualquer outra concepção que é externa. Externa o quê? As categorias racionais. Então, veja, existem categorias do ego pensante, né, do ser racional, que precedem os sentidos externos. E essas categorias possibilitam um conhecimento científico depurado de qualquer preconceito metafísico. E aí eles desenvolveram o método transcendental. O método transcendental tem a ver com condições de possibilidade da experiência e do conhecimento. E para os neocantianos, né, existiam condições lógicas, por exemplo, a lei da não contradição, né, que são categorias a priori na razão humana que possibilita a investigação científica depurada de elementos metafísicos. Então, eles vão dizer, olha, existem condições lógicas que possibilitam a obtenção de um conhecimento científico purificado de qualquer metafísica. Essa era a ideia do método transcendental. Era fazer uma crítica científica, né? Uma crítica filosófica nesse caso, né? Que ele chamava superciência, uma superciência, na filosofia se via como uma superciência, fazer uma crítica aos âmbitos do conhecimento para purificar de elementos externos, metafísicos, né? Subjetivos, né? Sociológicos, para fazer uma ciência. E eles transpõem isso para o âmbito também da crítica da razão prática, né? Então, quem conhece um pouco de Kant sabe que Kant restringiu muito essa discussão sobre purificar, digamos assim, né, a ciência de concepções metafísicas ao âmbito da crítica da razão pura, né? Enquanto na razão prática ele manteve elementos metafísicos. Agora, os neocantianos estendem isso, né, para até o âmbito da crítica da razão prática. Eu estou falando muita coisa, muita informação, por causa do tempo também, não vai dar para a gente aprofundar. Mas a escola, Doiver diz isso, né? A escola de Marburg, do neocantismo, reconheceu apenas o pensamento matemático, lógico, transcendental como fonte de conhecimento. Então, só aquilo que era depurado de qualquer metafísica, né? De qualquer elemento externo a essas categorias ou essas formas que estavam presentes no ego, né? Pensante, que poderiam realmente validar um conhecimento científico. Agora, Doiver, ele faz a crítica, rejeita o neocantismo, né? Mas ele mantém um método transcendental, certo? Para uma nova crítica do pensamento teórico.
E esse método transcendental faz o quê? Investiga as condições de possibilidade do conhecimento. E quais são as possibilidades do conhecimento? Dove vai falar da teoria modal, do coração, o ego religioso, o sujeito é um eu religioso, não um eu lógico, né? Deus é a origem de significado. Dove fala, ele faz essa questão, levanta essa questão lá na Nova Crítica, quando ele diz assim, ó, quais são as condições universalmente válidas que sozinhas tornam o pensamento teórico possível e que são exigidas pela estrutura imanente do próprio pensamento, né? Então, veja, o que torna o pensamento, né, o exercício teórico possível? Aí Dover desenvolve essa noção de teoria modal, como eu falei, coração, arquê, a origem, né, de significado, a distinção entre a experiência ordinária e a experiência teórica. Então, ele vai criar um arcabouço, né, para pensar essas condições de possibilidade do conhecimento, né, epistemológicas, o conhecimento da criação divina, de suas leis, de suas normas, da relação entre as esferas, dos aspectos modais, etc. Gente, só para citar, não vou nem comentar propriamente isso aqui, Dover foi muito influenciado também pelo Hans Kelsen. Isso aqui é uma coisa que eu trago, que não está nesse texto do Wolters, né? O texto do Wolters, ele fala mais da influência neocantiana, aí depois ele fala da fenomenologia, mas ele não trata do Kelsen. Eu penso que é uma grande falha, porque o Kelsen foi o principal interlocutor do Dover em relação à filosofia do direito, e Dover é filósofo do direito. Então, o que é que aconteceu? A minha tese, ela é dedicada à crítica de Dover a Kelsen, né? Então, Dover citou Kelsen amplamente, debateu com Kelsen amplamente, eles trocaram cartas, né? Então, veja que a influência de Kelsen sobre o pensamento de Dover é muito grande. E Kelsen é um neocantiano, só que ele extrai esses elementos neocantianos que eu citei, de purificação científica, para a ciência do direito. Por isso que o livro de Kelsen é a teoria pura do direito, né? Então, basicamente, é transpor o neocantismo para o direito, né? E ele se tornou o filósofo mais importante do século XX, né, o Kelsen, e teve um diálogo muito forte com o Dover, né? Isso é muito interessante. E, gente, eu tive, graças a Deus, né, a honra de publicar. Eu peguei minha tese, transformei em um artigo e publiquei na Filosofia Reformata, né, que é a revista fundada pelo próprio Dover, né? Isso foi no ano passado. Então está publicado, está disponível na internet, né, que é a crítica do Estado de Direito em Kelsen, a partir do pensamento de Dover, né? Então está publicado esse texto no ano passado. Aí tem questões aqui que a gente não vai propriamente aprofundar, mas eu cito uma última coisa nesse ponto, que Kelsen escreveu um texto em homenagem a Dover, né, que foi um texto chamado Law and Logic, em que Kelsen reconhece o que Dover disse. Kelsen reduziu o direito ao aspecto lógico, né? E Kelsen reconhece isso, mas Kelsen também argumenta que não é possível pensar o direito sem lógica, né? Aí Dover concorda com isso. Dover não dispensaria isso. Para entender melhor esse debate, eu sugiro a leitura do meu livro lá, da minha tese de doutorado também disponível, ou desse artigo, ok? Caminhando aqui para a influência do Russell, já terminando, estou caminhando finalmente, a fenomenologia do Russell, o que nós temos aqui? A noção de redutibilidade. Então, o Russell, né, ele desenvolveu uma filosofia antirreducionista, né, da realidade, em respeito ao que é chamado de mundo da vida, né, que é a experiência que Dover chama de experiência ordinária, né, o mundo como ele se apresenta, tal como ele se apresenta, né? Então o mundo é muito rico, ele é muito diverso, muito com variedades de significados, e é preciso respeitar e aprender esses significados, né? Então essa abordagem antirreducionista, essa noção de irredutibilidade acompanha o Dover em todo o pensamento, certo? A noção também de intencionalidade, porque o Russell ele propunha, né, um retorno essencial às coisas tal como elas são, né? Essas coisas que surgem no mundo e são dadas à nossa consciência para o pensar teórico. Esse exercício teórico ele precisa ser um exercício intencional, voltando-se às coisas em si mesmas, né? Então, Dover ele também aproveita esse elemento, né, da intencionalidade, desse retornar a aprender o sentido das coisas, as suas relações entre si. Agora, Dover entende que toda essa realidade externa ela é significada pela origem divina, né? Pelo um ser transcendente, o próprio Deus. Enquanto Russell ele entendia que, na verdade, quem dava esse significado era a consciência. É óbvio que o humanista ele não tem muito o que fazer, né? Aquele que nega o divino, ele vai entender que o significado das coisas externas é dado pela consciência, né? Então, Dover ele vai criticar essa perspectiva. Então, veja que aquele movimento interno e externo, ele aproveitou o método transcendental, noções de redutibilidade, intencionalidade, conceitos da filosofia de sua época, né? E transpôs para o contexto de sua filosofia cristã. Por fim, gente, tem a questão do existencialismo do Heidegger,
que a noção de tempo cósmico é muito importante. Na década de 30, Doiver leu aquele Ser e o Tempo. Conta a lenda, né, que mais de 10 vezes, se não me engano, que ele lia e marcava, demorou muito para entender o Ser e o Tempo. E a noção de tempo cósmico foi muito importante, né, porque ela serve para Doiver como uma espécie de princípio ontológico, né, de continuidade intermodal. Basicamente, Doiver entende que o tempo cósmico, ao qual, né, nós estamos submetidos pela vontade de Deus, ele é um princípio que permite e possibilita a coerência dos aspectos modais, né? E além disso, ele permite determinadas continuidades nos aspectos modais. Por exemplo, você pensa numa questão do número, né? Você fala 1, 2, 3, a sequência de um número necessariamente ela segue o tempo cósmico, né? Você não consegue pensar, por exemplo, 1, 5, aí 2 e dizer isso é uma sequência. Não, isso não é uma sequência, né? Existe uma ordem de sequência numérica, existe uma ordem de sequência nas várias ciências, né? No aspecto físico, químico, biológico, etc, etc. Então, Doiver fala dessa noção de que nós estamos presos ao tempo, né? Ou submetidos ao tempo, pela vontade de Deus, essa criação divina que serve como um princípio da ordem da realidade, certo? Que permite essa continuidade intermodal. Então, veja que é uma influência aqui do Heidegger, né? Interessante, mas obviamente transportada ao contexto cristão. Última frase, Wolters diz, a cosmovisão subjacente ao pensamento de Doiver mantém-se continuidade essencial à visão neocalvinista, embora a elaboração filosófica dessa visão seja construída basicamente com as ferramentas conceituais oriundas da filosofia alemã, principalmente o neocantismo e, em segundo lugar, a fenomenologia. Okay? E o Doiver reconheceu isso. Então, as três escolas aí que influenciaram seu pensamento foram o neocalvinismo, o neocantismo e fenomenologia. Gente, desculpa... Passei o tempo aqui, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela exposição, pela excelente exposição, Anderson Paz, pela disposição e aí por trazer esse conteúdo para a gente sobre Doivert, para fomentar a discussão sobre a obra dele. E aí eu já abro esse momento para o nosso debate, para a gente conversar sobre esse tema e também trazer perguntas e comentários, enfim, para a gente acrescentar a conversa. Vou abrir com uma pergunta um pouco específica, que eu tenho ouvido essa discussão em alguns círculos entre amigos, enfim, principalmente lá na minha igreja, sobre a possibilidade de, talvez, será que há um caminho de unir Doivert a algum projeto metafísico? Porque geralmente o Doivert, acho que na própria obra dele, ele se põe contra uma metafísica, né? Mas você acha que existe possibilidade de algum diálogo nele, de construção de algum tipo de metafísica? Então, Doiver, eu acredito que terei muita dificuldade, porque essa noção de ontologia modal ela é bem diferente do que comumente, porque a metafísica seria a ciência da ontologia, né, na filosofia. Mas o que se entende por ontologia, né, muito relacionado a essas noções de substância, sei lá, as coisas em si propriamente, na filosofia mais clássica, né, Doiver se distanciaria. Então ele estava mais próximo do Kant em relação a algumas críticas a essa possibilidade de aprender a coisa em si. Né? Agora, sim, existem algumas questões que eu considero, assim, especialmente no âmbito da filosofia do direito, né? Porque Doiver, ele fala de algumas coisas em relação à metafísica. Por exemplo, ele concorda com a ideia que Kelsen defende, que a metafísica ela é estática e ela tem a capacidade de paralisar a sociedade de se desenvolver. Né? Então, Doiver tem essa visão que o Kelsen também havia desenvolvido, como se os princípios metafísicos, então, por exemplo, ele cita o princípio pacta sunt servanda, né, que os contratos devem ser cumpridos, eles fossem princípios estáticos que não dizem nada. Então, assim, é uma visão assim um tanto quanto caricaturada, né, do que a tradição, nesse caso, o justnaturalista entende quanto sendo metafísica. Né? É como se ele não entendesse propriamente que houvesse particularidades históricas que modelassem o sentido dessas concepções, desses princípios perenes ou permanentes. E tem o Jonathan Chaplin, ele diz assim, olha, Doiver estaria mais próximo dos justnaturalistas do que dos positivistas, né? Apesar de ele manter críticas ao justnaturalismo por conta da metafísica. Então, são nuances assim interessantes, porque existe um perigo, né, se você dizer assim, olha,
não existe uma metafísica, algo para além da existência, né, que seja estável e constante, né, para julgar as coisas desse mundo. Especialmente, imagine ciências sociais, né? Então, agora, entender que essas coisas, elas existem em si mesmas, né, que existe uma substância em si, uma essência em si, aí Doiver, obviamente, descartaria essa concepção, porque para ele isso negaria a verdade de que Deus é o significante, né? E as coisas são mantidas pela lei divina, né, pela sua vontade e não porque elas têm uma substância interna em si. Agora, isso cria, gente, assim, eu penso, né, particularmente, que cria uma certa tensão e questões assim, que, para mim, assim, são muito ainda âmbito de muitos questionamentos em relação à teologia, né, cristã. Você pensa ali, a teologia cristã é muito fortemente influenciada pela metafísica, né, clássica. Você pensa a discussão sobre trindade mesmo, né, questão de substância, essência, né. Doiver mesmo foi questionado. Eu estava vendo o Guilherme Carvalho falando isso. Ele teve um embate na universidade. Ele foi chamado a responder sobre isso, né? Mas a questão nem foi muito adiante, porque justamente, né, a teologia cristã ela usa muito dessas noções, né? De coisa em si, né? Substância, essência. E Doiver teria a reticência, né? Então, assim, eu acho difícil, né? Tomar o pensamento de Doiver e propor essa aproximação, porque ele realmente é muito crítico, sabe? Mas precisaria também, obviamente, como diz Wittgenstein, né? Você precisa definir os termos, né? Também o que é metafísica, o que também aí começa outro debate, né? É, eu estava conversando com alguns amigos, principalmente por causa de uma certa, talvez, não tanto aristotélica, mas talvez platônica, porque no cristianismo isso foi bem difundido, esse conceito de participação, Sim. da realidade com participação. E aí, só que aí isso tem, parece que na abordagem doiverdiana de metafísica há um certo tipo de problema, né? Com esse tipo de noção. Mas eu também estava pensando que, trazendo meu objeto de pesquisa de novo, mas o Kierkegaard também, o meu autor que estuda, também tem o mesmo tipo de problema com metafísica. Hum, Aí eu tenho pensado nisso, porque para mim o conceito de participação na perspectiva platônica, eu acho que eu considero que é uma boa contribuição para o pensamento filosófico cristão. E aí eu tenho pensado como isso poderia unir nessas discussões filosóficas. sim, sim. É um desafio. Eu mesmo tenho que pensar sobre isso ainda, estudar. Alguém perguntou aqui, né? O João Pedro, no chat, ele perguntou se usar esses conceitos de outras filosofias compromete a intenção de Doiver de formular uma filosofia propriamente cristã. No caso, você falaria aí, imagino eu, conceitos de outras filosofias, filosofia alemã, fenomenologia, né? Olha, eu acredito que assim o ferramental, a gente não consegue, digamos assim, criar uma filosofia do nada, né? A gente precisa fazer um diálogo filosófico. Sempre é assim, né? E existe a graça comum de Deus, né? Deus possibilita uma capacidade de determinados filósofos de aprender determinadas verdades, né? E a gente pode muito aprender com isso. Então, eu acredito que, assim, utilizar conceitos de outra filosofia não necessariamente compromete uma filosofia cristã. Obviamente, se essa outra filosofia que você está usando, né, ela não orienta a sua filosofia cristã, e você não cria uma síntese nem nada. Mas o ferramental, determinados conceitos, eu acho que podem ser bastante úteis, né? E a gente faz isso sempre. Quando a gente vai fazer filosofia, a gente vai ler filósofos, né? E a gente vai dizer se a gente concorda, discorda com aquele autor. Agora tem que ter o cuidado do problema da síntese, né? Você querer misturar, querer sobrepor, né? Querer corromper a fé cristã. Então, isso é muito comum, né? Às vezes os cristãos, né, eles acabam errando a mão nisso aí. Mas eu acredito que não tem outro modo de fazer filosofia senão com essa crítica imanente, transcendente e aproveitar determinados conceitos, né, ferramentais. Alguém é do direito aqui? Que eu falei rapidamente da parte de filosofia e direito, que é meu interesse. Não sei se tem mais alguém aí também, né? O pessoal pode ter dormido também, né? Isso é um grande risco. Ah, eu acho que o Pedro é do direito, hein?
Existe um grande risco do pessoal ter dormido. E eu acho que o Pedro Henrique. Ah, Ah, acertei. sim. Sobre essa E mais questão de um. Vantio. Alguém perguntou sobre a questão de Vantio. De fato, eles, como eu mencionei rapidamente, eles se afastaram por conta disso, porque Doiver ele não compartilha, né, dessa crença de que a teologia, a filosofia, ela deve ser orientada pela teologia, né? Ou pelo menos, vamos dizer, não é orientado, deixa eu me colocar melhor. Porque, assim, a teologia, ela julgaria no pensamento infantil a filosofia cristã, né? Para Doiver, não. A filosofia, para Doiver, é uma superciência. Isso é neocantiano, né? Eu nem falei, mas é bem neocantiano. A filosofia, ela precede o conhecimento especializado das ciências e ela relaciona o conhecimento das ciências, um conhecimento mais global, mais geral. Isso é o que Doiver pensa. E aí a teologia, ela é ciência da fé, né, do aspecto pístico. E aí existem várias teologias, né, porque todo ser humano tem fé, diz Doiver. E aí você tem teologia, sei lá, reformada, teologia católica, etc., porque existem diferentes confessionalidades. Agora, o que Van Til defende é justamente que essa teologia cristã, né, ela oriente o pensar filosófico, né, e acaba que ela acaba restringindo esse pensar filosófico, né, ela sobrepondo o pensar filosófico. E aí Doiver diz, não, meu propósito não é esse, e Van Til falava isso também, porque ele queria, não, a filosofia, ela ordenada e orientada pela teologia, ela vai servir a propósitos teológicos, de defesa da fé, de apologética. Aí Doyle vai dizer, não, eu não fiz uma filosofia. Filosofia cristã não é necessariamente voltada para isso, né? A filosofia cristã é uma superciência, né? Então Doiver tinha aí uma concepção de filosofia mais neocantiana mesmo, né? Enquanto Van Til, ele tinha uma concepção de filosofia mais apologética cristã. Então são diferenças da natureza, né? Na filosofia aí eles debateram e se afastaram. Tem até um livro que é um método trinitário, alguma coisa que fala um pouco desse debate. Conheço. Eu li esse livro. Nossa, que livro difícil. Nossa, pelo amor de Deus, você conseguiu terminar? Eu terminei mais forçando para terminar no sofrimento. Mas se eu Difícil. entendi é outra coisa, né? E aí, que mais? E partindo dessa discussão do Van Til com o Doiverd, tem uma crítica que eu já vi muito forte ao Doiverd, e eu também fiquei um pouco com essa impressão negativa, que é a posição que a teologia ocupa em relação à filosofia, na perspectiva dele, né? Existe muita discussão sobre qual que é a relação da filosofia com a teologia ao longo da tradição cristã, na tradição, por exemplo, escolástica, há um domínio da teologia sobre filosofia, depois, ao longo da filosofia moderna, isso foi se invertendo, foi mudando um pouco, ou separam as duas ciências, ou elas se relacionam, sem que uma se sobreponha à outra, mas na perspectiva doiverdiana, a teologia também é uma ciência específica, né? Assim como, sei lá, a política ou a história, ou, enfim, cada ciência que estuda um aspecto modal, e a teologia também estuda um aspecto modal, de modo que a filosofia seria uma espécie de rainha das ciências, em que ela teria esse papel meio que jurídico de governar todas as ciências, inclusive a teologia estabelecendo os limites do conhecimento de cada uma, inclusive da teologia. E eu já vi muita objeção nesse sentido da relação da filosofia com a teologia nesse sentido, que eu acho que também alguns teólogos não gostaram dessa posição que o Doiverd trouxe para a teologia em relação à filosofia. Como assim? A filosofia, ela governa ou determina a teologia. O que você acha dessa discussão? Eu tenho uma compreensão de que a teologia deve julgar a filosofia cristã. Eu acho que existe um risco muito grande de você, digamos assim, pensar a filosofia fora da teologia. Eu sou mais assim nesse aspecto mais medieval, né? É a grande questão da fé e razão, né? Que Agostinho e Tomás debateram amplamente, né? Eu entendo assim, eu fiquei realmente assim mais convencido pela perspectiva de que existe um risco muito grande de pensar a filosofia à parte, né? Ou como se fosse uma
digamos assim, área do conhecimento, da uma superciência, como Doiver diz, fora da teologia. Né? Então, eu acho que é muito arriscado. É, é uma discussão que eu já tive muito com o Guilherme, né, sobre filosofia e teologia, qual que é o papel das duas e quem que governa quem. Deixa eu ver, alguém falou mais alguma coisa? Sim, a Maria colocou, sim, pois colocando a teologia nestes lugares, de certa forma, a filosofia cristã confessional Uhum. perde um pouco de sua validade. Sim. É, Existe o risco de, se você seguir isso que Doiver, né, diz, de você pegar ferramental de outras filosofias não cristãs, né, e não orientadas pela teologia cristã, você errar a mão. Existe um grande risco, né? Eu penso, eu tenho assim algumas, por exemplo, minhas questões assim, minha formação é muito voltada a questões acadêmicas práticas, né? Assim, muito relacionada à filosofia do direito e filosofia política. E tem uma coisa que Doiver fala, por exemplo, na crítica metafísica que ele faz, que ele defende que os princípios, as normas divinas para o direito e para as esferas sociais vão se revelando ao longo da história. Nossa, isso assim, porque ele estava rejeitando a metafísica. Né? Ele fala isso por rejeitar a metafísica clássica. Diz que existem princípios perenes constantes, imutáveis e estáticos. Aí Dewey vai dizer, não, isso não existe, os princípios estáticos, né? Porque isso pode paralisar o processo de desenvolvimento da história. Eu sou ok. Mas aí qual é o risco? É de, vamos lá, estou no Brasil, século XXI, né? E aí, como reformacional, dizer que os princípios normativos da história divina vão se revelando ao longo do tempo. Quem vai identificar isso? Como é que a gente vai saber quais esses princípios? Né? Esses princípios vão ser mais fechados ou abertos? Então, assim, isso para mim criou uma coisa muito chocante, né? E aí, é tanto que Doyle estava falando isso, que ele estava criticando o justnaturalismo clássico. Estava pensando aí, especialmente da escolástica, né? E você tem princípios perenes e constantes, estáveis, né? Aí eu disse, olha, isso aqui é muito perigoso e problemático, né? Especialmente se você também não tem uma teologia que vai ser uma rainha da filosofia nesse caso. Aí, assim, foi uma grande reticência que eu tive com a filosofia jurídica de Doiver, né? Mas, enfim, né? Eu acho que nesse ponto ele também faz uma separação entre direito positivo e direito natural, e moral, melhor, que ele ainda assume o positivismo, né? A perspectiva positivista, não positivismo jurídico, uma perspectiva positivista. A lei é aquilo que o Estado determina. Mas aí ele fala, o Estado deve observar as normas que se revelam no tempo, né? Cosmo no seu momento histórico. Nossa, isso aqui cria uma grande indeterminação, né? Então, assim, não é fácil, é um debate super difícil, porque o justnaturalismo, às vezes, defende coisas estáticas mesmo. Você pega aí o caso do justnaturalismo platônico, né? A República de Platão é o justnaturalismo estático, né? Você tem uma sociedade engessada, né? Que vira uma coisa meio totalitária ali, ou pelo menos ditatorial, estreita. Então, é o risco do justnaturalismo. Mas existe outro risco, né? Também de você abrir mais e deixar a coisa, né? Muito aberta, sem definir esses princípios estáticos. Aí, veja que filosofia é difícil, né? Difícil. Muito difícil. Pedro Henrique levantou a mão aqui primeiro, está na minha fila. Opa, bom dia. Parabéns, Anderson, pela apresentação. Obrigado pelos esclarecimentos dados. Sempre bom revisitar as coisas desde o começo para depois chegar nas discussões mais avançadas. Eu tenho uma questão em aberto, até que você citou a parte da filosofia política, mas nem necessariamente a filosofia política, mas a filosofia em geral. Como lidar com aquilo que antecede as duas coisas, tanto a filosofia quanto a teologia, que é a revelação. No caso aqui, a revelação bíblica. Porque ela não pode ser refém da teologia, como infelizmente aconteceu ao longo da história, também ela não pode ser refém da filosofia, porque ambas são os seres humanos tendo contato com a revelação divina e respondendo a ela. E aí eu vi uma pergunta que eu já li, acho que foi até um comentário do Jonas Madureira, rapidamente, que deixou um post do Instagram, a respeito do risco de pegarem o pensamento do Doiver, que era, acho que alguns anos atrás, estava um pouco mais intenso, e o brasileiro, acredito eu, que movido por
por resquícios ideológicos, é muito ávido em pegar teorias e explicações sobre a realidade a fim de implementar logo aquilo e garantir algum tipo de benefício. A minha dúvida tem a ver com os limites da proposta filosófica do Doiverd, e eu gosto de pensar nisso porque, para algumas pessoas que estão chegando, parece que ela explica tudo, e ela serve para tudo, sendo que quem já o acompanha, você muito mais, vai perceber que ela tem que conversar com outras filosofias, ela não consegue sozinha lidar com tudo. Mas então, a partir da revelação, de que maneira nós poderíamos, pensando praticamente, de que maneira nós poderíamos relacionar a proposta filosófica do Hermann com os limites que o ser humano deve ter quando em contato com a revelação divina, e a revelação divina que é, de fato, a senhora sobre a realidade. Por quê? É possível que, muitas vezes, nós nos expressemos, e até sejam feitas propostas que são muito boas, praticamente, e em princípio estariam de acordo com a palavra de Deus, mas ao receberem aquela classificação de proposta, alguma coisa cristã, soa para o ouvido dos leigos que parece ser uma tradução exata do que a palavra de Deus prescreve, só que uma tradução filosófica ou teológica mais desenvolvida, mais bem elaborada para ser colocada em prática. Então pode acontecer um risco de confundirmos as elaborações ou as propostas filosóficas do Doiverd com o próprio conteúdo da revelação, porque ele consegue articular melhor isso. Aí gostaria de saber de você como estabelecer, talvez, não só os limites práticos da atividade filosófica do Doiverd, quer dizer, ele está fazendo uma proposta filosófica, mas não é a pureza filosófica existente, porque isso seria impossível para o ser humano, mas, ao mesmo tempo, quando expressar a proposta filosófica, preservar a revelação daquilo que está sendo dito. Não sei se foi claro para você, mas seriam essas duas partes. É uma grande questão. Primeiro, assim, nenhum filósofo é inspirado, né? Inclusive o Doiverd, né? Agora, sim, por outro lado, a gente precisa exercer um juízo do que filosofia é melhor, né? Então, se a gente coloca ali Tomás, Doiverd, né, e tal, e aí as traduções vão ser muito importantes nesse aspecto. O que eu diria, assim, que se a gente pensa, você falou assim, a revelação precedendo a teologia e a filosofia. Veja, de fato, você tem a revelação divina. Agora, nós, como seres humanos, nós interpretamos a revelação a partir de alguma filosofia, inclusive filosofia hermenêutica. Não tem como a gente não ter uma filosofia, uma cosmovisão, né? A gente não pode. Essa ideia, por exemplo, que algumas pessoas colocam, a cosmovisão é um óculos, né? Faz essa analogia. É uma bobagem, porque óculos você tira, né? E cosmovisão você não tira, né? O seu próprio, está na sua própria existência, né? Então, você não se dissocia. Desse modo, nós temos filosofia. Eu acho que a gente precisa, em termos filosóficos, né, em termos de conhecimento teológico também, refinar essa nossa hermenêutica, né? E aí, de fato, a gente vai exercer um juízo de o que é melhor, o que é pior, né? Agora, obviamente, Doiverd não pode ser confundido, né, como qualquer autor, como essa é a filosofia perfeita, né? Se eu estudar Doiverd, eu não estudo mais Tomás, né? Eu tenho uma forte crítica para cristãos que estreitam, né? Tipo assim, eu sou um filósofo reformacional. Aí ele não lê nada, por exemplo, sobre Tomás, aí ele interpreta Tomás a partir de Doiverd, né? Ele acha que tudo que Doiverd falou, pronto, tá certo sobre Tomás. Aí não sabe que tem várias divergências, críticas, né? Reticências em relação à interpretação de Doiverd em relação a Tomás. Aí que ele precisa ler Tomás para ver se ele concorda, discorda. Assim como outros autores. Então, assim, é muito perigoso. A gente precisa de grandes autores para subir nos ombros e ver mais longe. Maravilha. Mas a gente também tem que ter um momento que a gente tem que descer um pouco do ombro daquele autor para ver o outro lado, ver o outro autor. Então a gente tem que ter esse juízo, né, que o próprio Doiverd teve. Doiverd deu um passo além porque ele era muito crítico do Kuyper, né? Ele se tornou muito crítico do Kuyper. Então essa postura crítica, ela nunca pode ser abandonada, né? Para o fazer filosófico, como também para o fazer teológico, porque, obviamente, as tradições elas vão fechar algumas questões, né? E aí a gente pode exercer um juízo, se concorda ou discorda, e vai ter argumentos contra e a favor, a gente vai dizer, não, isso é mais razoável, né? Não é que aqui não tenha mais questões, né? Mas esse aqui é mais razoável, me parece mais razoável, e fecha aquela questão ali, para você sabendo que existem algumas outras críticas interessantes, pelo menos. Então, eu acho que, assim, nas humanidades, a gente tem... um âmbito mais soft, né? Mais macio, digamos assim, né? Que é mais pueril no sentido de mais suscetível aos questionamentos constantes, né? E a filosofia e a teologia, em certo sentido, são movidas por questionamentos, né? Agora, a gente não pode
Nunca, né? Confundir nem a filosofia, nem, digamos assim, a elaborações teológicas como se elas fossem perfeitas, né? Elas podem ser mais razoáveis. Você não pode dizer, por exemplo, Calvino era inspirado, não, de forma nenhuma, né? Calvino não errou, de forma nenhuma. Você tem elementos ali escolásticos, né? Você tem elementos ali até da tradição clássica, da metafísica, né? Que estão ali embrenhados nos reformadores, né? Então você vai dizer que ele é inspirado? De forma nenhuma. Então, assim, são seres humanos, né? Agora, a gente não. Só que não tem como desfazer dessa humanidade, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Não tem como a gente pensar, tipo, a revelação antes da teologia ou antes da filosofia. Eu acho que não é possível. Porque aí você está supondo que você vai obter um conhecimento puro, digamos assim, né? Aí você é um neocantiano quase, né? Você vai purificar o ego pensante para obter uma ciência pura da teologia, da Bíblia, né? Como é que seria isso, né? Eu acho que não é possível, né? Nós temos o nosso contexto, nosso questionamento, nossa formação, elas orientam muito das nossas afeições, preocupações, né? Inquietações, e a gente muitas vezes vai ter influências ali hermenêuticas que são orientadas não pela razão, né? Não, sim, sim. É só citei a revelação como algo precedente, porque vai representar um limite para o conhecimento humano marcado pela imperfeição. Quero Sim, restringir aqueles elementos, como sempre falamos. A palavra de Deus é perfeita, tem falhas e não precisa de correções. Mas todo ser humano que tem contato com ela já contamina parcialmente aquela revelação bíblica com alguma coisa. É para não sim, confundir o que a Bíblia é, fechada e perfeita em si, com qualquer expressão humana, porque toda ela é mediada por alguém. E esse mediador contamina com a sua imperfeição e seus próprios limites aquilo que será produzido em seguida. A minha crítica é que muitas vezes aquele que consegue se expressar bem, utilizando a ferramenta do Doivert, acaba sendo confundido como aquele que consegue traduzir com muita precisão aquilo que a palavra de Deus quer, quando na verdade a sim, proposta filosófica é suscitar a discussão e por meio da discussão um refinamento intelectual constante e para a vida, não, e não necessariamente vamos chegar a uma resposta. deixa-me só comentar uma coisa brevemente sobre isso. Eu acho essa tua questão muito interessante, porque, por exemplo, eu sou professor e tenho uma disciplina lá na Cidade Viva chamada Teorias das Instituições Sociais. Parte dela é apresentando soberania das esferas, apresentando a concepção de Doivert mesmo, né, sobre esferas, modais, enfim, algumas coisas assim. Mas outra parte dela é dedicada à doutrina social católica. Eu tenho mais proximidade com a filosofia reformacional. Mas eu aprendi tanta coisa lendo a doutrina social católica, por exemplo. Eles discutem muito sobre virtudes, sobre o papel da família, sobre relações de fraternais, né? Não afetivas, mas fraternais. Enfim, a questão mais ética, sem entrar na questão teológica. Eles não estou falando aqui questão teológica, né? Abstrai as divisões teológicas irreconciliáveis entre protestantes e católicos. Estou falando da questão ética. Você lê o Maritain, né, falando sobre humanismo, humanidade integral, essas noções. Veja, você acaba sendo enriquecido, aprendendo. Por exemplo, eu acho uma falta muito grande, mas muito grande, em Doivert e Kuyper, é não ter discussão sobre virtudes, uma ética das virtudes. Porque, veja bem, você está teorizando sobre os limites do Estado, da família, da igreja. Quem é que toma a decisão? Seres humanos. Meu amigo, você pode ter a melhor filosofia para o Estado. A melhor. Imagina, a melhor filosofia, soberania das esferas. Mas se não tiver pessoas virtuosas lá, se não tiver um juiz, um presidente, um deputado, enfim, se não forem pessoas comprometidas virtuosamente com a verdade, meu amigo, a teoria não serve de nada. Porque ninguém vai respeitar a limite de esfera, ninguém está nem aí para isso. Entendeu? Então, assim, a minha questão é: cadê na filosofia reformacional uma discussão sobre ética, nesse sentido, de virtudes, de pessoas concretas tomando decisões? Não vejo. Aí, veja, recentemente saiu um livro chamado Capital Moral, do Royal Kuyper. Capital Moral. É isso que ele diz no livro, inclusive. Em Kuyper e Doivert não tem essa discussão sobre capital moral, que é basicamente virtudes. Aí ele veio desenvolver isso agora. Ó. Quanto tempo depois da tradução? Um livro mais famosinho, né? Vamos colocar mais famoso, mais recentemente. Aí veja, a forma como ele desenvolve essa noção de capital moral é diferente dos católicos, né? Aqui é uma forma mais ligada aos pressupostos reformacionais e tal. Ok, mas vem surgir uma coisa mais agora. Em Dói você não tem. E eu penso que é uma grande falha, uma grande falta, né? Não é falha, mas eu diria uma falta, porque ele não é perfeito, não é completo. Então, tem que saber disso. Se você for uma pessoa que lê Doivert ou Kuyper e achou, pronto, aqui
acabou. Isso aqui, para mim, fechou o game, não tem mais nada, eu não tenho mais nada para aprender com ninguém, tá aqui, pronto. Aí dogmatizou. Aí deixou de ser filosofia, né? Aí se tornou dogma, e filosofia não pode ser dogmática, né? Você tem que estar aberto à crítica, né? Mesmo que você... Não, eu abri a crítica, mas eu sustento isso aqui é verdade. Né? É melhor isso aqui, é mais razoável, mas tem que estar aberto à crítica. Agora, você às vezes encontra, né? Eu já encontrei, dogmáticos doiverianos, né? Meu, não tem condições, né? Não tem condições. Aí fica criticando Tomás e os católicos. Se você já leu a doutrina social da igreja, não li. Mas como é que tu tá criticando? Não tem condições. Me diga isso, me fala sobre virtudes a partir de Doiver. Não tem, entendeu? Aí a pessoa... É muito ruim isso, empobrece demais, demais. Então eu penso que esse exercício filosófico ele tem que estar aberto à crítica e em diálogo com outras tradições. Eu sou muito influenciado por essas críticas de Doiver, né, a essa tradição moderna, com algumas reticências em relação a alguns aspectos de filosofia que eu mencionei, mas aprendo muito com outras tradições. Né? E hoje em dia eu diria que eu estou muito preocupado, nos últimos tempos, muito preocupados não com essas questões de propriamente de sei lá, os limites, né, as fronteiras, né, do Estado, mas de pessoas, virtude, né. Para mim, assim, eu cheguei à concepção de que não adianta a gente ficar discutindo sobre as fronteiras do Estado, da família. Vamos lá, a família tem que ser respeitada. A família, o que Doiver diz isso, é homem e mulher, casamento intersexual, tem a relação sexual, função guiada pelo amor. Doiver fala isso, basicamente, na Nova Crítica. Maravilha. Mas aí vem lá o Estado, aí o Estado que tem pessoas que não tem um mínimo de virtude, aí ultrapassa, invade a esfera do casamento da família, aí cria todo tipo de o que é família. Aí começa a criar família isso e aquilo. Por quê? Porque são pessoas que não têm compromisso com a verdade. Então o problema aí, penso eu, não é um problema intelectual propriamente. Adianta você chegar lá com a Bíblia ou com a filosofia formacional e dizer, meu amigo, existe uma estrutura da criação que é essa aqui. Mas a pessoa não tem virtude, a pessoa não tem compromisso com verdade. Então tem uma discussão para mim que assim, ela precisa caminhar pelo menos juntos, não antes, né? Caminhar juntos. São sobre virtudes, sobre pessoas concretas, comunidades, né? Criando virtudes morais, intelectuais, né? Orientação pela verdade, por aquilo que é certo, submissão àquilo que é certo. Se não tiver isso, meu amigo, a soberania das esferas não serve para nada na sociedade. Obrigado, Anderson, pelo esclarecimento. Que a mão do Guilherme vai ficar dormente daqui a pouco. É porque tem esse ponto crítico, até no livro do Doiver sobre Estado, tem uma crítica do tradutor que eu achei muito interessante, quanto falta para ele o impacto do federalismo como uma forma de limitação, porque a figura do Estado, para ele, parece ser aquela que vai não só regular todas as coisas, mas vai garantir o sustento da verdade, sendo que o Estado é fruto de um pacto político entre os sujeitos que estabelecem os seus limites, mas aqueles sujeitos não têm essas virtudes todas. E mais, qual é o fundamento das virtudes que levam os sujeitos a traduzir num documento político as suas inclinações morais? E aí ele fica assim, em aberto, mas eu acho que eles gozam muito de sociedades já estabilizadas que passaram por esse tipo de discussão e eles constroem em cima de um terreno pronto, mas esquecem que em outras partes do mundo o terreno precisa ser regulado antes que a construção seja feita. Mas é outra conversa. Eu só diria sobre isso rapidamente que a Segunda Guerra Mundial mostrou para Doiver e a preocupação dele era essa, assim como Voegelin. Voegelin e Doiver são dois autores da ordem. Né? Eu escrevi o meu texto lá sobre a ordem política, eu aproximo Voegelin e Doiver. Aproximo o sentido da preocupação sobre a ordem. Eles divergem frontalmente sobre como entender a ordem, enfim, né? Mas Voegelin e Doiver são autores próximos no sentido da preocupação, porque eles estavam na década de 30 vendo o Estado tomando conta de tudo. Aí eles estavam preocupados com o quê? Estrutura e limite do Estado, maravilha. Eu acho isso fundamental, né? Tem que ter clareza sobre o que é o Estado e o seu limite. Mas veja, ok, dito isso, quem é que vai estar lá no Estado? Pessoas. Como é que elas vão... Cadê essas virtudes? Cadê essas questões, né, de capital moral e capital social? Então, faltou, né? Nessa tradição. Agora parece que tem gente desenvolvendo, Royal Kuiper, por exemplo, mas pelo menos em Doiver e Kuiper não tinha isso. O Guilherme, acho que o Guilherme quer falar um pouco. O Guilherme ficou esperando o Pedro falar. Primeiramente, obrigado, professor Anderson, pela palestra, né?
A minha questão é mais no sentido do direito mesmo. Eu não sou do direito, nem estudo filosofia do direito, mas eu fiquei pensando aqui, a partir da palestra do senhor, né, a respeito do pensamento do Doivert, né, não sei se estou falando correto o nome dele, esses nomes dos holandeses são meio complicados, né? Mas pensando hoje, em que o direito parece que abandonou um pouco a noção de universalidade, não só a questão do direito natural, né? Mas parece que toda a questão da justiça, dos direitos, ou dos valores são colocados no indivíduo, né? Então passa-se o critério da justiça, o legal, o jurídico, parece ser o indivíduo, aquilo que ele sente, aquilo que ele imagina como sendo verdadeiro e correto, né? Isso tem influenciado bastante nosso ambiente jurídico brasileiro, parece, né? As elaborações das nossas leis. Gostaria que o senhor pudesse ter algum comentário, né? Como que esse pensamento do Doivert poderia nos ajudar a repensar essa realidade atual, né? Pronto, maravilha. Desde o utilitarismo, né? Utilitarismo é a grande porta de abertura para o positivismo, né? Tudo aquilo que o Estado determina é direito, né? Então, o utilitarismo ele vai propor que não existe não existe uma justiça que oriente a formulação do direito. Bentham escreve lá no livro Princípios da Moral, falando justamente sobre isso, né? E aí depois isso é refinado pelo John Austin, depois e desemboca lá no Hans Kelsen. Então, basicamente, o que a gente tem? Uma crise sobre o que Doivert chama de Estado justo, né? A gente começou a abandonar a ideia de que é possível obter justiça. Então, Doivert vai falar que Kant também fez isso, né? Os utilitaristas, e chegamos aí no Hans Kelsen como expressão máxima. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente retomou a noção de direitos humanos, né? Para limitar o poder do Estado. Mas veja, os direitos humanos, eles por vezes são entendidos de forma, como você está dizendo, individualista. Então, o cara lá tem um anseio subjetivo, né? Eu me sinto... Né? Aí você tem essas questões de, por exemplo, pautas de gênero, né? Eu me sinto mulher, eu me sinto homem, né? Então eu devo ser reconhecido pelo direito dessa forma. E aí o direito, ele se torna expressão da subjetividade, né? E isso é entendido, inclusive, como direitos humanos, né? Então é uma grande crítica que se faz, né? À linguagem de direitos humanos e tudo mais. A gente não pode abandonar a linguagem de direitos humanos, inclusive por vários valores importantes que ela preserva, mas essa fluidez, né, dos direitos fundamentais, os princípios fundamentais, né? Elas acabam abrindo espaço para essa individualidade e subjetividade. Inclusive, hoje o debate de direita e esquerda é muito individualista, né? Então, é um individualismo mais expressivo à esquerda, e individualismo é mais liberal à direita, liberal econômico, por exemplo. Então, veja que Doivert, obviamente, vai dizer que existe uma ordem, né? Então, eu penso que, nesse ponto, Doivert contribui bastante. Diz, olha, existe uma ordem da criação que exige que o direito, o Estado seja de determinada forma, né? Que a gente respeite determinados princípios e valores, né? Normas divinas, né? Sob pena de a gente ter desordem social. Para dar um exemplo, se a gente desenvolve uma política econômica fortemente orientada pelos anseios dos indivíduos, a gente não respeita mais o meio ambiente, né? A gente sai destruindo tudo, desde que gere mais progresso. Qual foi a consequência disso? Crise ambiental. Então, veja, de onde veio a crise ambiental, gente? Deus estabeleceu leis e normas para criação. Deus não permitirá que o ser humano destrua a criação por meio de crise ambiental. Nunca. Porque a criação é dada para Cristo e ela é feita por Cristo. O Senhor não vai permitir o ser humano destruir a criação, nem com a bomba nuclear. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de criar, de tomando decisões, fazer coisas sobre o ambiente que causa destruição e tem consequências sociais. Por quê? Porque ele está violando as normas divinas para o desenvolvimento econômico. Então, veja, o individualismo vai dizer o quê? Você não tem limite, né? Não, se eu fizer isso aqui, se eu, enfim, criar essa empresa dessa forma, eu vou gerar mais progresso, né? E aí, pronto, isso vale para a direita e para a esquerda. Então, assim, nesse sentido, quando falta, gente, isso aqui tem que estar claro, quando falta uma ordem da criação divina, determinados mandamentos, para direita, esquerda ou centro, as ideologias políticas, elas são humanistas, elas não respeitam a vontade de Deus, né? Agora, em momentos históricos, elas variam mais. Tem ideologias, teorias sociais que são mais distantes ou menos distantes, né? Das normas divinas. Mas o fato é que todas elas estão distantes, né, das normas divinas.
né? E aí elas são fortemente orientadas pelo bem-estar do ser humano, né? Que é o grande valor da modernidade, né? Que Doyle chama isso da antítese, né? Ou da oposição entre liberdade e natureza, né? O ser humano ele precisa da natureza, mas ele modela a natureza conforme a sua liberdade, né? E aí isso surge as teorias, ideologias políticas, por exemplo. Então, mas a antítese mantém-se, né, da direita e da esquerda, que é natureza e liberdade, nessa oposição constante, certo? E aí, nesse ponto, o Doiver realmente contribui muito, Kuyper, nossa, isso contribui demais para a gente pensar, entender essa crise, né, pensar limites para essa crise. Então, eu não tenho dúvidas que essa tradução ajuda demais nesse aspecto. Obrigado, professor. Muito obrigado, Anderson. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Que aí a gente já vai aproximando do final, né? Vou só perguntar ao Anderson, se possível. Desculpa aí, vai lá, Guilherme. Não, perdão, só lembrando o Thiago de tirar foto da reunião. Sim. Ah, tá, eu já tirei aqui já. Acho que hoje pelo menos eu lembrei. Sim. Só para terminar, então, perguntar ao professor Anderson o que ele tem hoje para quem vai começar, por exemplo, que está acompanhando o grupo e se interessou pelo trabalho do Hermann, que questões, talvez, para você, para o senhor, na verdade, seriam interessantes de serem estudadas hoje, a partir de de tanta coisa que já foi produzida sobre o Doivert ou a partir dele, quais questões para o senhor seriam importantes de ser respondidas ou que o senhor propõe para futuros pesquisadores? Sobre Tá, se eu puder dar uma contribuição para vocês nos próximos endereçamentos, no meu caso, eu tenho feito isso, começar a estudar a tradição brasileira, né, para aqueles que se interessam, né, pelo menos no meu caso, a filosofia política, né, a filosofia do direito, para criar esses diálogos, porque há muita coisa produzida, né, sobre Doivert, né, próprio contexto lá contexto lá dos Países Baixos, e língua inglesa tem muita coisa. Foi muito difícil, por exemplo, eu conseguir um tema que eu conseguisse encaixar lá na filosofia reformata, né? Graças a Deus apareceu esse tema lá com o Kelsen, deu certo, consegui a publicação, mas há muita coisa já produzida. Então, eu acho que a gente precisa fazer o diferente e a gente tem que orientar-se também pelas nossas preocupações da nossa sociedade, né? Então, acho que a gente pode contribuir com isso. Com uma filosofia reformacional, ajuda para pensar as crises do Brasil, por exemplo. No meu caso, né? Filosofia política, filosofia direito. Mas talvez alguém seja de outra área, né? E talvez tenha questões aí, sei lá, biologia, né? O que está sendo discutido no Brasil sobre biologia? Né? Não sei. História, né? Arte, né? Estética. E o que a filosofia reformacional ajuda? Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas interessantes, né? Para desenvolver uma crítica. Eu diria que não é suficiente. E a gente precisa desse passo a mais, né? A gente precisa pegar esse arcabouço e ter a capacidade de refletir e dar um passo a mais. Mas a gente precisa fazer esse exercício, né? Aprender com esse ensino Doivert, né? Essa filosofia do Doivert, do Kuyper, né? E dialogar com outras filosofias e pensar no nosso contexto, nossas preocupações, nossa época, né? Então, eu acho que a filosofia ela é muito problemática. Eu sempre digo que a filosofia é tópica, né? No sentido de ela ser orientada por problemas, né? É o pensar problemático. Eu fiquei muito convencido por um autor chamado Vivek, né? Que ele fala disso, né? Filosofia é tópica, é pensar por problemas, pensar problemático, né? E a gente tem que orientar quais são os problemas, o que você quer investigar, como essa filosofia pode te ajudar. Eu acho que é por aí. Assim, na universidade o senhor já percebe uma aceitação maior ao trabalho do Doivert ou ainda é um autor um pouco mais desconhecido? Como eu trabalho numa faculdade cristã, não tem nenhuma reticência, não. Agora, eu consegui fazer um mestrado na Universidade Federal da Paraíba sobre Doivert, né, falando Deus é significante, não tive nenhum problema lá. Como também eu fiz doutorado em filosofia na UFC, né, e também não tive nenhum problema. Graças a Deus, assim, eu acredito piamente que Deus foi uma coisa que eu vi a mão de Deus mesmo, assim, colocando para abençoar, e me deu 2 orientadores muito tranquilos. Né? Hoje em dia, eu estudei no mestrado no STF e agora no doutorado também. Eu estou estudando na DPF do STF, né? Aí eu já estou mais, assim, hoje em dia com as preocupações mais institucionais. Por isso que eu estava com essa questão de virtudes e tal, porque, enfim, né, por esses motivos que eu expus para vocês. E agora o movimento é esse, né? É olhar para o Brasil para fazer esse diálogo. Né? Mas eu acredito, gente, que criou muito espantalho, né? Sobre a filosofia, sobre a universidade, né? A universidade tem... É verdade que existe, né? Nos âmbitos que é impossível praticamente entrar, né?
Mas existe algum espaço ainda, sabe? Em alguns programas, depende muito do programa, de orientador, né? Agora, por fim, de verdade, eu acredito piamente que a gente precisa criar instituições fora. Não tem como resgatar mais a universidade, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que só você vindo de fora para dentro. Em que sentido? Kuyper falava da necessidade de antítese institucional. Doiver dizia isso. A gente precisa criar instituições contrárias ou de oposição às instituições humanistas. Kuyper dizia isso. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã com esse propósito, de criar uma instituição cristã em antítese e oposição às universidades humanistas, porque ele não acreditava que era possível resgatá-las. Eu compartilho da mesma crença. Eu não acredito que é, por exemplo, possível resgatar, sei lá, o âmbito, especialmente de alguns cursos aí das universidades públicas, né? Isso vale até para o direito, né? Como é que se resgata uma noção de família no sentido bíblico dentro de um contexto da universidade humanista? Eu acho muito difícil, praticamente impossível, né? Mas isso não significa abandonar. Dá para aprender muito e ainda tem espaço. Mas a gente também só não pode se iludir. Tem gente que se ilude, né? Não é possível resgatar. Eu acho que o cristão, se ele encontra um espaço como uma universidade cristã, uma escola cristã, e ele consegue, né, atuar naquele âmbito, é muito importante para produzir algo diferente e criar uma cultura diferente, né? Agora, sempre em diálogo, certo? Nunca como se fosse uma seita, né? Porque também existe esse perigo, né? O cara cria lá uma escola cristã e vira quase uma seita. Isso também é errado. Tem que estar em diálogo, né? Eu vou tentar dar alguma contribuição. Eu acho que, assim, parece que no direito e nas ciências jurídicas, nessas áreas mais assim, existe mais espaço para abordar a filosofia do Doivert, porque eu já vi mais de um caso de gente abordando, né, dentro da universidade pública. Na filosofia, eu acho que a coisa está um pouquinho mais atrás. Na filosofia tem muito pouco espaço. Eu, por exemplo, não conheço nenhum caso aqui no Brasil de gente tentando com Doivert na filosofia, porque na filosofia depende, no caso, de você encontrar professores orientadores possíveis que possam te orientar no autor que você tem, enfim, interesse em estudar. Se não tem nenhum autor, se não tem nenhum professor orientador que aborda tal autor dentro da universidade, você não vai ter esse espaço, mas pelo fato de que não tem orientador para isso. Geralmente o que a gente traz nesse sentido é de que assim, o doutorado é quase uma espécie de alforria, porque quando você termina seu doutorado, aí você pesquisa se você quiser. Agora, se você entra como professor numa universidade pública e pesquisando isso, você pode dar essa abertura para possíveis estudantes, né, pesquisar isso dentro da universidade pública. Mas hoje em dia, assim, hoje não tem muita abertura dentro da filosofia, a pesquisa em Doivert, pelo que eu tenho visto, assim, dentro da universidade pública não tem muita abertura, não. É um pouquinho mais difícil. Eu consegui, como eu disse, né? Aqui um mestrado e um doutorado, mas assim, eu vejo que foi a mão de Deus mesmo, porque não é fácil, mas de vez em quando eu recebo umas mensagens do pessoal, tô tentando, aqui na UFC, Doivert, como é que você fez? Aí vou lá, né, eu fiz assim, 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 assado. Agora, uma coisa que eu sempre prezei foi, eu vou explicar do jeito que ele fala, não vou alisar não, vai ser do jeito que ele fala. E Deus mesmo assim, eu também acredito muito nessa coisa, a gente não pode nunca dispensar, né, que Deus move os corações, né, sei lá, abre portas, né, se for da vontade dele, né, ele faz mesmo acontecer, sabe? Agora, eu tendo a concordar de que, assim, a universidade pública, e eu acho que nem é função do cristão também, não, essa coisa de querer transformar essas instituições, eu acho que é importante mais estar em termos de uma presença fiel e de manifestação de luz nesses ambientes do que você querer, tipo, sei lá, salvar uma instituição totalmente. Eu acho que é impossível. Do jeito que as coisas estão caminhando, está impossível. Talvez, e por isso que eu também defendo muito o fato, essa coisa de ter instituições fora de universidades públicas, e, enfim, essas instituições cristãs, como Invisible College, Faculdade Unida, enfim, Faculdade Unida não, Faculdade Cidade Viva, estou confundindo, é outra coisa. Enfim, essas instituições, porque elas guardam o tesouro do conhecimento
a partir do pensamento cristão, enfim, e eu acho isso muito importante. Agora, na universidade pública, eu defendo mais uma entrada em termos de ser sal e luz do que em termos de transformação. E isso aí é impossível se você olha o desenvolvimento da nossa sociedade secularizada, não tem como. E nem sei se também seria uma alternativa viável, porque pode criar problemas de tentar, vamos dizer, entre aspas, colonizar esses espaços. Isso cria muitos problemas. Eu acho que a gente não tem esse papel, né? Isso aí é o papel, essa coisa de transformação total é só na consumação, quando Jesus retornar e transformar todo o nosso mundo, né? Verdade. Exato. Enfim, pessoal, eu agradeço a participação de todo mundo que esteve aqui no nosso debate para conversar, enfim, sobre esses temas. E, enfim, a nossa próxima reunião vai ser no próximo mês, eu acho, agora. Vou conferir aqui, mas, enfim, agradeço e continuo pedindo a participação de vocês, enfim, nas nossas reuniões, e nesse momento em que a gente vai começar a estudar mais detalhadamente o pensamento do Doiverd com outros temas que a gente vai abordar ao longo do ano. Enfim, agradeço também a participação do Anderson Paz, que trouxe essa excelente exposição e também participou do debate, da conversa com a gente. Enfim, bom final de semana para vocês. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado aos demais. Espero que quem ficou acordado, né, eu tenha contribuído com vocês. Um abraço.